Fala pessoal, eu sou o Martins do MyBetSpace e hoje vamos fazer um bate-papo aqui com o Breno Cipriano. O cara é um fenômeno do trade esportivo. Com 23 anos, ele virou lucrativo muito rápido. E ele conseguiu fazer 1 milhão em um mês, praticamente, na Copa do Mundo de Clubes. Acho que foi mais ou menos isso, né? Obrigado por aceitar o convite. E antes de a gente começar a conversar de verdade, cara, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Qual é a sensação de fazer 1 milhão num mês, assim? Qual é a sensação? Porra, cara, fiz 1 milhão, que é isso? Como é que é em tão pouco tempo, digamos assim? O que bateu? Bateu uma síndrome de super-homem, uma loucura, uma adrenalina, enfim. Conta pra nós. E aí, rapaziada, aqui é o Breno, né? Então, pra quem não me conhece, sou trader esportivo já profissional, né? Entre aspas, full time já há 4 anos. Comecei em 2021 nessa caminhada e agora 4 anos já de Betfair. Falando um pouquinho sobre esse fato, né? Quase, na verdade, deu 900 mil, né, no mês. Eu já fiz 1 milhão em outro mês, né? Ali na Eurocopa de 2024. Fiz mais de 1 milhão. E o sentimento, assim, é meio que você não pensar no dinheiro que tu tá fazendo, sabe? Eu acho que hoje em dia o pessoal ele tem muita pressão em relação a um mês, a 3 meses, a uma semana de trading. E eu nunca coloquei essa pressão na minha cabeça, sempre falei que eu ia trabalhar da forma que desse para trabalhar. E claramente, conforme você vai tendo mais lucro, você vai se tornando mais confiante dentro de uma competição, ou dentro de um mês, ou dentro de um período. E nesse período calhou que tinha muita liquidez nos mercados, nem eu esperava tanta liquidez nesse Super Mundial, por exemplo, e acabou acontecendo, sabe? É meio que sem pensar no dinheiro, sem pensar no que acontecia, e depois, quando eu puxava lá o meu BetSpace, eu olhava lá, caramba, esse valor aqui, absurdo realmente, né? Ele meio que sai da normalidade, da rotina que a gente é acostumado a ver, e eu acabei postando esse valor, então, tipo assim, é um marco, né, até pra comunidade, então isso foi bem legal. Mas a sensação é, tipo, é muito boa, obviamente, vou comprar um carro, vou fazer o quê? O que que eu vou inventar com esse dinheiro? Mas é uma sensação muito boa, assim, de realmente ter o trabalho devolvendo, né? O trabalho devolvendo aquilo que, Sim, que a gente faz. legal. Mas bateu um negócio, cara, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, bateu na hora. Assim, o que eu vou fazer com isso? Sim, sim. Na hora eu já pensei assim, meu Deus, a quantidade de taxa premium que eu vou pagar é sacanagem, né? A primeira coisa que o cara pensa. É E verdade. aí, e aí depois eu falo, tá, e agora o que eu vou fazer com o dinheiro, né? E aí, claro, claramente você fica acima, você fica se achando, você fica. Só que como eu já tinha passado por esse período lá na Eurocopa do ano passado, eu falei, tá, é mais um mês desse, é um mês muito bom, daqui a pouco, igual até fiz um vídeo no meu Instagram esses dias, né, falando um pouquinho sobre o meu mês, que eu terminei 250 mil de head no mês, porque aconteceu justamente isso depois da Euro, tipo, eu fiquei me achando, achei que eu era aquela síndrome de super-homem, eu vou entrar no mercado e não vai dar gol, eu vou entrar em lei ao under e vai dar o gol, e aí acabou que entrei num trade aleatório, com muito dinheiro, muita variância, fazendo muito trade V nulo e V menos pro meio do caminho, e acabei terminando em red. Então, depois desse período do Super Mundial aí, eu dei uma respirada e falei, tá, agora eu vou me cuidar, esse dinheiro aqui, eu vou, né, vou guardar, vou proteger o capital, e vou trabalhar, tentar trabalhar da melhor maneira possível, que daqui a pouco o retorno à média ele volta, ele vem novamente, né, te traz um pouquinho, e nesse período eu consegui cuidar. Nesse momento não, mas antigamente com certeza passou a síndrome do super-homem, achei que, né, era o dono do mercado, e depois o mercado, obviamente, ele cobra, né, então... Sério, legal. Legal, porque é assim, pra muitos, ou pra 99% é uma coisa fora. Até quem vive disso já, né? Muita gente sabe que vive disso. Chegar nesse valor extraindo da Betfair é uma coisa. Né, do trade é uma coisa meio excepcional, digamos assim, né? E hoje você tá num cenário que é o sonho de muitos traders, né? Vivendo de trade esportivo, ganhando bem, né? Conseguiu ter uma estabilidade financeira que talvez outras profissões que tivesse seguido não tivesse isso. E tirando o dinheiro, o que mudou na tua vida, assim, quando você começou a viver de trade esportivo, apostas esportivas, no caso? O que mudou pra melhor e se aconteceu alguma coisa pra pior, assim, que você sente falta, talvez? O que isso mudou de Uhum. verdade? Legal. Basicamente, antes de eu me tornar full-time, né, com trade esportivo, eu trabalhava num banco e também já trabalhei no escritório de contabilidade. Então, por exemplo, o final de semana, pra mim, cara, era sagrado, né? Tipo assim, final de semana eu vou sair pra um rolezinho, né? Vou sair pra uma baladinha aqui, vou sair com meus amigos sábado de tarde, domingo eu vou na casa da minha avó todo final de semana. Cara, depois que eu me tornei full-time, basicamente, cara, sábado e domingo são os dias que tem mais jogos, né? Então, até a questão familiar, assim, é uma questão que você acaba deixando de lado, você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas para poder focar em outras. E essa parte de abdicar do tempo, realmente, do sábado e do domingo, foi uma das coisas que aconteceram, sabe? Na minha carreira, que eu tive que abdicar para poder trabalhar com trade esportivo. Esse foi o pior ponto, assim, que eu diria dessa parte, né? Em contrapartida, cara, a liberdade absurda, assim, então eu sempre quis, por exemplo, pô, acordar de manhã
manhã, fazer o que eu quisesse, sabe? De tarde, se eu quisesse fazer também, pô, hoje, agora, por exemplo, DataFi, pô, agora é 3 horas da tarde, a gente tá gravando, entendeu? Então, isso é fantástico, poder ir pra academia de manhã cedo, poder ser o próprio chefe. Eu sempre quis isso, sempre quis ser autônomo, sempre quis trabalhar pra mim e fazer que o meu esforço me desse o meu retorno. Então, pô, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu Sim. faço as coisas certas dentro do mercado, mais retorna pra mim. Então, é isso que eu sempre quis e graças a Deus aconteceu, né? Existem os prós e os contras, mas obviamente a longo prazo, os prós, agora nesse período da minha carreira, por exemplo, eu posso final de semana sair com a minha mãe, com a minha mulher, com meus sogros, ir na casa da minha avó, enfim, eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque agora eu tô muito mais tranquilo. Mas lá no início, sim, eu tive que abdicar de muita coisa. E hoje você ainda é meio workaholic, assim, nos finais de semana? Você toca ali o terror aí, sábado e domingo, pau? Ou já consegue equilibrar, porque agora você tem mulher, né? Agora tem outra convivência, muda. Você já chegou num Sim. patamar também, né? Tipo, não é só dinheiro. Então, você hoje dá uma equilibrada. Como é que é o teu final de semana, assim, de trade, digamos? Então, eu vou contextualizar para quando eu virei full-time, né, basicamente. Então, antes de ser full-time, eu conciliava a vida CLT, né? Eu era estagiário do banco, então eu trabalhava ali até umas 15, 16 horas. E depois disso fazia trade até umas 18, 19. E aí sim eu tinha faculdade, né? Eu tinha minhas outras coisas. Nesse período fazia trade só, sei lá, das 5 até as 7 da noite, no máximo ali, porque eu ia pra academia de tarde também, não deixava de ir pra academia, então chegava, trabalhava umas 2 horas por dia mais ou menos. Quando eu não tinha faculdade, trabalhava de noite. Depois que eu virei full time, cara, basicamente minha rotina era de segunda a segunda. Eu só fazia trading, eu não fazia mais nada. Até meus amigos do Discord brincavam lá, que, tipo assim, pô, Mildo, não é só trading, meu, tá ligado? Os portugueses lá falavam, pô, o mundo não é só trading, não sei o quê, porque, cara, eu era tipo assim, tava acontecendo várias coisas no mundo, assim, e eu não tinha a mínima noção, porque minha vida era o trading, entendeu? Então eu acordava de manhã, se tivesse jogo de manhã eu tava fazendo, de tarde era o dia inteiro, à noite, idem. Acordava cedo só pra ir pra academia, voltava, era trading, trading, trading. Final de semana, praticamente eu não saía de casa, final de semana, então eu passei, que eu até ensino para meus alunos, para as pessoas que vêm perguntar, que eu passei pelo modo caverna. Que é basicamente um ano, assim, seguido, que eu só fiz trading focado apenas em uma coisa. E eu acredito que quanto mais você foca em alguma coisa, mais você expande ela. Então, eu foquei tanto no trade que eu consegui expandir ela de forma absurda. Cara, eu lembro que, pô, sábado e domingo eram, pô, sagrado pra mim. Então eu acordava cedo, e tinha várias situações ali. Até esqueci falando quando eu trabalhava CLT, eu acordava 6 da manhã pra fazer o australiano, que tinha australiano, eu gostava muito de fazer. Acordava 6 da manhã, fazia o australiano, primeiro, segundo tempo, depois ia trabalhar no banco, voltava, enfim, era bem legal. E no sábado, também acordava bem cedo, ali por 8 da manhã, mais ou menos, que sexta-noite eu já ia dormir tarde por causa do trade. Acordava sábado, umas 8 da manhã, 8h30, fazia um café e ficava, cara, o dia inteiro, até a MLS, que terminava lá meia-noite e meia. A gente cheguei a dormir 1h30 no sábado, e no domingo acordando 8 da manhã de novo. Então, assim, cara, realmente a minha rotina era absurda, assim, ó. E isso eu fiz por um ano, tá? Essa rotina, assim, ó, pegada. Então, ali naquele momento, o que eu ganhei naquele momento? Ganhei muito tempo de tela, ganhei muita experiência, ganhei muita bagagem, calejei muito meu emocional, porque em várias situações acordava ali pela manhã no sábado me arrebentando, ou no domingo, enfim. Começava o dia muito mal e às vezes conseguia limpar, sair em lucro, ou ao contrário, começava muito bem, lá na MLS, meia-noite e pouco, me arrebentava. Então, isso me trouxe uma casca assim absurda. E aí, agora, nessa nova fase, como que eu tô fazendo, né? Além, na fase anterior, eu construí patrimônio. Então foi ali que eu construí patrimônio. Eu não gastava dinheiro com nada, porque minha vida era só trading. Então o que eu gastava? Comprava minhas strings, tá? Era isso, comprava minhas strings. Cara, comprava uma carne barata para eu comer, para fazer uma dieta, comprava arroz, comprava carne, ovo, e era isso. Eu vivia assim, entendeu? Eu vivia, mano, feliz no simples, tá ligado? Não tem jeito. E agora, nessa nova fase, eu ainda trabalho muito, eu ainda trabalho sexta o dia todo. Claramente começo ali por volta de umas 2 da tarde, trabalho até mais 7, e aí à noite é eu com a minha mulher, porque eu aprendi com o tempo que eu preciso, né, dar um tempo para as pessoas que eu gosto, porque senão também o cara acaba perdendo o relacionamento e não é só trade, né? Então, nessa nova fase eu consigo hoje conciliar as coisas. Final de semana também, sábado eu acordo ali por umas 8h30, 9, começo a trabalhar, vou também cair 7, então sábado também é o dia todo. E domingo, que é o dia que basicamente também tem muito jogo, mas no domingo, cara, normalmente almoço eu priorizo para almoçar ali com a minha família, entendeu? Então às vezes eu vou lá para Rebouças, que é a minha cidade, ou fico em Irati, ou enfim, eu gosto de almoçar com as pessoas ali, às vezes eu almoço com a minha mulher, às vezes com meus sogros, às vezes com a minha mãe, às vezes com Sim. amigos, enfim. E o domingo é um horário legal ali, depois eu volto também, volto a fazer trade, 5, 6, Domingo e você dá uma fico até a equilibrada um noite. pouco maior, então, no domingo, né? No domingo eu consigo equilibrar um pouco mais, é. E aí, na segunda-feira, que antigamente eu trabalhava sempre segunda-feira, também é um dia que eu fico mais tranquilo, dou uma espairecida, sabe? Fico mais de boa. E aí, depois terça, quarta, quinta, aí já volta ao normal de novo, sabe? Mas hoje eu entendo que não é só trading, que não é só dinheiro, porque
as pessoas às vezes perguntam, pô, qual que é a motivação que você tem para continuar evoluindo, para continuar fazendo trading, trabalhando? E eu digo que, cara, é pelo game, sabe? Tipo, chega um ponto que, tipo assim, tu não. Tipo, eu não preciso trabalhar agora pra comer, entendeu? Tipo, pra, sei lá, pra comprar um carro. Eu já tenho o que eu quero, sabe? Mas a minha motivação hoje é pelo game, é por gostar mesmo de trabalhar, por amar o que eu faço, sabe? E daí eu também eu consigo conciliar, equilibrar minha vida, sabe? Manter o padrão de vida também, né? Você levou outro padrão de vida, você falou que você era todo Muito. mais pão duro, né? E agora tu aumentou o padrão de vida, o cara pra manter, o cara tem que ganhar um certo nível pra manter, sem gastar muito capital, né? É Não, mais ou menos exatamente. isso. Tem isso, você me lembrou agora, me lembrou, é. Que assim, ó, quando eu era solteiro, por exemplo, eu não gastava nada, tipo Você assim, morava com os nada, pais nada, também? nada. Você morava com os pais? Morava com a minha mãe, então, tipo assim, eu era Daí, muito tá. tranquilo. Tipo, eu Então, pagava as contas de casa já, só que, tipo sim, assim, pô, eu pagava uma luz, uma internet, sim. entendeu? Mas é menos, né? Era Menos muito pressão. tranquilo. Não tem aluguel, que é o mais caro e tal. É um pouco mais tranquilo, Exato. digamos assim, né? Mas É enfim. muito tranquilo, muito tranquilo. E aí, depois que eu conheci minha mulher e tal, aí a gente, tipo assim, eu já vi que ela começou a me mostrar as coisas boas da vida, entendeu? Aí começou a ver, Sim. pô, um luxinho aqui, outro ali. E aí, cara, eu comecei a falar, pô, isso aqui é bom mesmo, mano, viver desse jeito aqui, pô, ir lá no mercado comprar o que eu queria. E, tipo, porque na minha cabeça, eu acho que o homem, se fosse pro homem viver só ele, cara, eu acho que o homem ia viver com o mínimo possível, assim, ó. Eu É acho que é por aí. loucura isso aí. Eu acho que o homem ia viver assim, pô, isso aqui não, isso aqui dá, por que que eu vou melhorar isso aqui? Eu acho que aqui tá tudo Não, certo. E aí vem a é mulher na isso vida do mesmo, cara. homem. É, ela faz você ver as coisas diferentes, né? A mulher faz o cara gastar mais, não adianta. Eu Não falo uma adianta. vez, minha mulher falou, amor, tem que trocar a fechadura, eu acho que ela tá descascando. Mas tá abrindo e fechando? Tá bom, cara, tá funcionando. Sabe? Também tem isso, né? Exatamente. Até estragar, o cara, deixa aí. Pelo menos eu sou assim, Sim. né? É, até perdi o raciocínio ali. Ah, tá, lembrei. Que você tava falando do teu período assim. Eu já vi falar, cara, tava lendo uma coisa um tempo atrás, que se pra você mudar um padrão ou um estudo, alguma coisa, sabe? Você precisa ter um período que você desequilibra a tua vida. Então, tipo assim, se você pegar um ano, que nem você falou, o ano caverna e tal, um ano que você desequilibrou, você deixou um pouco o convívio social e tocou o terror, estudou, trabalhou muito. E isso às vezes é aquele ganho que dá, sabe, na vida. Então, talvez você conseguiu fazer. E é difícil, né? É difícil o cara fazer um período assim, tão workaholic assim, que o cara fica alucinado e fica numa loucura e só isso, só isso, só isso. O cara fica até meio bitolado demais, né? Mas é isso que talvez fez, pô, agora sim, virou, você já chegou num patamar. E quando aconteceu isso, talvez esse ano ou antes ali, em que momento que você disse assim, pô, agora tô lucrativo e tô tranquilo, assim, já tô conseguindo tirar um PL legal aqui e tal. Como que você se deu conta? O que foi essa virada de chave? Eu acho que é a pergunta que todo mundo fala, pergunta, eu sei que a resposta não é simples, porque não tem assim, opa, amanhã acordei, agora sou lucrativo, não é assim. Mas eu sei que todo mundo pede, então não sei se você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse ponto. Cara, eu acho que a minha principal virada de chave foi, foi assim, ó, pra eu conseguir chegar na minha virada de chave, eu tive que ser um cara muito dedicado. Por quê? Eu comecei a trabalhar lá no Alpha, né, com a galera, assim. Na verdade, antes do Alpha já, eu trabalhava lá com a galera do EV+, do Clubão lá e tal. E só que, cara, eu sentia que para evoluir mais que aquilo, eu precisava de mais. Eu precisava de outros conteúdos, eu precisava de mais coisas. Porque ali, tipo, eu já sabia basicamente tudo que a galera fazia, eu tentava inovar de alguma forma, mas eu não tinha base para inovar. Então, lá no Alpha, por exemplo, quando eu descobri o jeito que o Daniel mais ou menos trabalhava, em Back ao Under, em Meio Under, eu nunca tinha plantado mais, tipo assim, eu não plantava stakes, por exemplo, dentro do mercado. Nunca plantei. E era uma coisa que pra mim, pô, por que eu vou plantar stakes, entendeu? Tipo, na minha cabeça nem fazia sentido. E aí eu comecei a escutar, comecei a entender, falei, pô, mas vou começar a plantar stakes dentro do mercado. E aí eu descobri uma forma, ouvindo e tal, falei, pô, e se eu fizer desse jeito aqui dentro do meu trade? Plantar em cima, embaixo, não sei o quê. E aí as coisas começaram a andar dessa forma. Eu falei, pô, e se eu fazer desse jeito? E aí eu comecei a perceber movimentos dentro do mercado, estudando tela, e virou uma chave assim na minha cabeça. Eu falei, caraca, esse operacional aqui é absurdo, é muito bom. Que é o back ao under e tal, fechando a posição pelo lance, enfim. E aí eu comecei a trabalhar daquele jeito, cara. Comecei a trabalhar daquele jeito e foi a principal virada de chave. Nem foi emocional, nem foi fora do trade, foi realmente uma coisa operacional. Foi um jeito que eu aprendi a trabalhar, entendeu? E aí Aham. aquilo ali, eu falei, caraca, eu quero fazer isso aqui o máximo que eu conseguir. E aí, tipo, no mês, eu basicamente deixei de ir pra academia, deixei de fazer tudo, só trabalhava, não parei de ir pra faculdade e foquei só em estudar aquela metodologia e volumar o máximo de mercados que eu podia com aquela metodologia. E eu saí de um PL, tipo, de 2, 3 mil reais para um PL de 15 mil reais no mês, mesmo sendo CLT. E aí
Eu falei, caraca, mano, isso aqui é um mel, mano. É isso aqui, tá ligado? E aí, tipo, eu comentava com os outros e falava, pode ser variância positiva, pode não sei o quê. Eu falei, não pode, mano, isso aqui não existe o que é. Então eu falei, pô, achei a mina de ouro. Mas realmente eu tinha achado, porque assim, eu basicamente, não é aquele, achei a mina de ouro, mas volumei pouco. Não, eu tinha volumado muito, muito, muita coisa. Então eu falei, pô, eu acho que é isso aqui. E aí trabalhei mais um mês daquele jeito. Falei, não, eu não vou me precipitar, vou trabalhar mais um mês no meu emprego, porque eu acho que, pô, vai que realmente tô fazendo cagada e tal. Trabalhei igualzinho mais um mês e fiz mais 15K. Falei, caraca, é isso aqui, mano. E aí o que acontece? Você começa a olhar de fora pra dentro. Então você começa a olhar, pô, eu tô aqui no trade, em 2 meses eu fiz 30 mil reais. Lá no emprego do banco, caramba, eu ganho lá 2 mil reais por mês, ainda é bom, pra ser estagiário, é bom. Só que, cara, tipo assim, imagina se eu focar full time 100% do tempo Sim. no trade. Imagina quanto que eu posso fazer. E aí eu falei, cara, eu vou pedir a conta, eu vou pedir a conta. Só que me dava aquele negócio, eu vou pedir a conta, eu não sei, não sei o que. Aí um dia eu não ia pedir a conta, assim, eu queria esperar mais uns 15 dias, 10 dias. Minha chefe chegou pra mim assim, Breno, então eu preciso conversar com você. Eu acho que a gente precisa bater essa meta aqui, porque você tá com dificuldade aqui, ali, aqui. Aí eu falei pra ela, não, eu não vou bater mais meta não, porque eu tô saindo. Eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou pedir a demissão daí. Aí ela olhou assim, falou, tá bom, então beleza. E aí simplesmente naquele momento assim de- não foi nada planejado, eu simplesmente pedi a conta e falei, vou embora daqui, tá ligado? É que você já E tava com aí, aquilo ali na cabeça, né? Aquilo ali já tava. já tava, velho. E aí, tipo, a hora que ela falou que ele bater meta, me deu um sentimento ruim. Falei, que bater meta o quê, mano? Eu vou fazer trade que eu ganho mais e tal. Aí eu peguei, simplesmente pedi a conta, tá ligado? Aí em 7 dias, vazei fora. E quanto tempo de trade você tinha mais ou menos quando aconteceu isso? Então eu tinha começado ali a clicar no Under em fevereiro. E isso foi em outubro, né? Então foi basicamente 8 meses. 8 meses. 8 meses. E você já tinha De de. trade mesmo. E de trade esportivo você já tinha um pouquinho mais. Não, era 8 meses. Era 8 meses. Caramba. 8 meses, é. É porque em 2020, esse foi 2021, né? Outubro de 21. Em 2020, eu conheci as apostas do pior jeito possível. E aí eu perdi dinheiro no início. E depois eu não quis focar no trade, porque eu nem conhecia, eu conhecia as apostas Sim. só. Então, quebrei Sim. banquinhas de 20, 30 reais ali Entendi. na Bet365, escanteios, pagava um grupo VIP ali, sabe, de 20 reais, pegava um grupo free, quebrava a banca, banca, banca. E aí eu falei, Sim. mano, não sei. E aí um dia eu conheci o Theo Borges, né, Tuno, tá ligado? Sim, E aí entendi. e aí eu falei, pô, é lá onde que os caras ganham dinheiro, não é aqui na 365, é lá que eles ganham dinheiro. O que eu tô fazendo aqui? E aí, em janeiro, mais ou menos, de 2021, eu comecei a estudar o curso do TEL, entendeu? E aí fiz todo o curso do TEL, refiz o curso do TEL. Falei, cara, é aqui que os caras ganham dinheiro. E aí, em fevereiro, mais ou menos, que eu comecei a dar os primeiros cliques, entendeu? A pandemia, de Falei, certa forma, até ajudou, né? Porque a pandemia todo mundo tava meio enclausurado ali, aquele ano foi meio ano difícil. Então, capaz de te me ajudando. ajudou, mano. Me Legal. ajudou. E dessa trajetória inicial, difícil e tal, o que você considera que foi mais difícil vencer, assim? A forma de achar o trabalho, o mindset, né? A tua mente, o emocional? Teve alguma coisa assim, pá, agora isso aqui foi muito foda, porque na minha visão, o mundo, né, principalmente no Brasil, a gente não aprende a perder dinheiro. A gente não tem ninguém assim, não, pra investir tem que perder, tu vai perder algumas vezes, e a gente não sabe perder dinheiro. E por isso que é tão difícil o trade, né? Porque você tem que saber perder quando você perde. E essa é a minha visão. Mas assim, pra ti nesse período, teve alguma coisa assim, cara, foi muito foda isso, ou levar, enfim, heads maiores, ou o que foi que, pô, superei isso e aí o negócio junto com a metodologia que você falou, alavancou, digamos assim. Então, tem um episódio dentro da minha trajetória que foi o episódio mais difícil da minha carreira, tipo assim, que eu às vezes eu olho e falo, nem sei como que eu tô aqui. Porque foi em março de 2021, então imagina, eu tinha acabado de começar no trading e eu descobri o Under Limit. Então, o Under Limit, a estratégia do Under Limit, ela basicamente, você vai de 0 a 1000 muito rápido. É tipo assim, é uma adrenalina, é variância. E aí, o que aconteceu? No mês de março, eu já estava clicando com uma stake de mais ou menos uns 100 reais dentro do mercado. 100 reais de stake, mais ou menos. E o que acontece? No mês de fevereiro, eu tinha começado, eu tava aprendendo, então eu comecei com uma stake de 20 reais, só que eu tive uma semana muito boa e fui evoluindo, 50. E aí, em março, eu falei, vou começar com 100 reais em março. Acho que foi isso, 100 reais ou 50, não lembro. E, cara, eu tava com 7 stakes positivas de 100 reais em março. Eu falei, caralho, coisa boa, eu trabalhava com software, já ouvi a galera do clube falando lá daquele bootcamp, sabe? Aquele negócio que teve lá. Sei. E, cara, teve um final de semana do jogo do Bayern, que basicamente era um Bayern, nunca mais eu esqueço, Bayern e Augsburg, que tava 0 a 0 o jogo, e o Davis, lateral esquerdo do Bayern, foi expulso. Eu falei, caramba, Davis expulso, o Bayern nunca mais faz gol aqui nesse jogo. E, mano, simplesmente, eu entrei no 0,5 HT, gol. Eu entrei no 1.5 HT, gol. Eu entrei no 2.5 HT, gol. E naquele episódio ali, cara, tipo assim, eu entrei com duas, acho que foi uma ou duas stakes no 0,5, aí eu entrei com 2 ou 3 stakes no 1,5, e com, tipo, sei lá, mais umas 2 ou 3 stakes no 3,5. Só sei que ali, o meu mês, em, tipo, segundos não, mas, tipo, minutos ali, que o Bayern fez gol, tipo, na correção, muito rápido, muito, muito rápido. Esse jogo deu um 5 a 0 pro Bayern.
eu simplesmente devolvi meu mês inteiro ali, tá ligado? E aquilo ali me abalou muito, muito, porque eu tava no começo da minha trajetória e eu falei, caramba, eu demorei um mês pra chegar aqui e agora eu, entendeu? Joguei tudo pra trás e não sei o quê. E aí, cara, basicamente o meu dia, assim, em vez de parar a trabalhar, eu falei, não, eu vou continuar trabalhando normal, não sei o quê. E eu nem tinha cabeça pra isso, sabe? Eu só sei que naquele dia eu fiz R$ 1.100 de hedge, naquele dia, 1.100. E minha banca, naquele período, eu tinha depositado 1.000, né, pra eu começar a trabalhar. A minha banca já tava ali com 1.700, mais ou menos, né, que eram as stakes que eu tinha pra frente lá no mês. Sim, mais de E metade da eu, banca. eu simplesmente derreti minha banca, cara. E aí eu conversando com um amigo dentro do Discord, né, e aí o meu amigo, eu contei pra ele, ele falou, mentira, mano, meu Deus, não sei o quê. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo e comecei a ver vídeo no YouTube de emocional. Pô, perdi não sei quanto, emocional, vídeo de emocional, trade esportivo, não sei o quê. Caí em vídeos do Danilo Pereira falando sobre emocional, do Netuno, do Theo Borges. E aquilo foi o que me acalmou naquele momento. Eu simplesmente parei, respirei, chorei, tá ligado? Chorei aquele dia, chorei, porque, tipo assim, aquele sentimento ruim, tá ligado? E aquilo Quem nunca? ali, Quem nunca? não, é foda, né? E aí, cara, naquele momento ali, tipo, se eu não tivesse parado e respirado, provavelmente hoje eu não estaria onde eu estou, tá ligado? Então, aquele foi o principal momento mais difícil, assim, que foi o emocional, de lidar com aquela perda, aceitar aquela perda e, e aí, enfim, aí as coisas depois, tipo assim, eu Foram... reduzi um pouquinho a stake, no outro dia trabalhei, mas muito no sapatinho, entendeu? Muito de boa, não forcei a entrada, fui muito tranquilo, com o emocional tranquilo, assim, trabalhava no computador da minha mãe, no quarto dela, então, tipo, quando ela ia dormir, eu tinha que vazar naquela época. Enfim, e aquele foi o momento mais difícil. E sim, lidar com a perda foi o momento, foi a principal situação mais difícil, assim, pra eu conseguir viver disso, sabe? Eu já ouvi falar que uma das tuas qualidades, lá no Alpha, já ouvi, que de vez em quando eu tô lá, que era sempre o emocional. E assim, esses vídeos, você viu, tem algum que falou assim, pá, te mudou o emocional? Fala pra nós, que eu quero aprender a evoluir meu emocional também. Teve algum que fez o diferencial? Cara, não, isso não. Eu nem lembro o vídeo que eu vi, sabe, da galera. Eu lembro do Sim. Netuno. Lembro, tipo assim, eu tenho uma forte lembrança do Netuno, assim, na minha cabeça, de falando do Uhum. emocional, de não recuperar head, de teorema da escada, sabe? Eu tenho muito forte isso na minha cabeça. E foi isso que não me fez eu, tipo assim, quebrar minha banca naquele final de semana, entendeu? É só isso que me fez. Porque o head já tinha ido, eu não tinha mais o que fazer. Olha outra coisa também, que é um gatilho, assim, ó, uma loucura que aconteceu. Como eu perdi 1.100 num dia de trabalho, foi em março, né? Foi mais ou menos metade de março. Bem, tipo, um dia depois do meu aniversário. Vejo que presentão, né? E aí, eu perdi esse dinheiro, no outro dia eu trabalhei normal, tudo. E aí, um mês depois, acho que uns 15 dias depois, o clube lançou um produto, que era o EV Mais Turma 4, por R$ 1.000. E aí eu falei assim, cara, eu perdi R$ 1.000 no dia, eu não vou comprar um produto de R$ 1.000, porque, pô, imagina se eu perco novamente esses R$ 1.000 no dia. Eu vou comprar esse produto aqui por 1.000, porque basicamente eu vou estar investindo em conhecimento. Então, eu não, entendeu? Eu não vou perder esse dinheiro aqui dentro. Eu vou investir em conhecimento para ver se eu consigo multiplicar esse capital. E aí, Uhum. esse head lá naquele dia, eu não ter quebrado a banca, me deu mais um fôlego para poder investir. E aí eu fiquei com R$ 1.000 no meu patrimônio, só vejo meu patrimônio. R$ 1.000 de banca e R$ 1.000 no curso. Eu só tinha isso, mais nada depois disso. Não tinha mais nada, em meu lugar, É, nada, nada, nada. foda. Eu tenho uma E história aí, parecida, cara, sabe? Que foi. E esse pra mim foi um dos marcos de decidir a forma que tinha que trabalhar. Eu lembro até hoje. Eu fazia bastante back e fazia lei goleada, que era um under, né? E aí foi no sim, jogo do alemão também, cara. Eu lembro até hoje que era o jogo do Mais. Assim, ó, esse jogo, eu não lembro contra quem que era, mas tá na minha mente, assim, ó. O Mais tava perdendo o jogo de 1-0 pro outro time. E o cara, e assim, ó, eu tava num head, eu peguei ali, tava um head, ele foi expulso e de repente no final do primeiro tempo foi expulso. Comecei a ficar em green. Fiquei em green. Ah, cara, isso aqui vai pagar tudo. O outro time não vai mais fazer gol. Tá 1-0 com um expulso ainda, né? Daí eu fui lá e dei uma reforçadinha, né? Pá, reforcei. Aí passou o primeiro tempo, começou o segundo tempo. Primeira bola do outro time, primeira bola do Mais, era contra o Mais, na verdade. Primeira bola do Mais, 2-0. Primeira, com um a menos. Daí eu fiquei assim, bah, cara, agora fiquei em head maior. Não, eu vou ficar um pouquinho, se chegar ali eu vou zerar. Reforcei mais um pouquinho. A primeira que vazou de novo, 3-0. Daí o head foi grande. Eu tava com tipo 600, tava com quase metade da banca ali. E a gestão, o início, sabe? Eu lembro até hoje. E aí foi. E começa a bater aquela suadora, aquele negócio, fecha posição, não fecha posição. Cara, foi muito foda. E aí eu não sabia, mas vou ver se volta um pouquinho. Eu coloquei mais um pouquinho. Pra ver se pelo menos, como desceu muito a odd, né? Eu fazia um preço médio melhor e daqui a pouco eu vou fechar. Não, eu vou fechar, tá 3-0, eles não vão mais sacar, vão ficar no contra. E fez o 4-0. Aí eu tinha uma festa de aniversário de criança depois, cara. Eu não consegui falar com ninguém, cara. Eu fui assim, meu arrasado. Deus. Cara, que foda. Minha mulher, o que aconteceu? Nada. Arrasado, você não podia explicar pras pessoas, sabe? Foi um episódio assim que faz o cara. Eu tive que sair do computador propositalmente, porque eu tinha uma festa, né? E aí foi ótimo, porque eu não cliquei, recuperei head e tal, mas perdi mais ou menos meia banca.
Então, Meu pra mim foi um marco também, sabe? E depois dali eu praticamente nunca mais quebrei e tal. Fui devagar, porque eu trabalhava também, né? Enfim. Mas é legal porque Sim. tem uns jogos que a gente não esquece. E eu não lembro de quase jogos, mas desse jogo eu nunca vou esquecer, cara. Esse eu nunca vou esquecer. Cara, e é aquilo, né? O Red ele ensina assim, ó, muito, mas muito mais que o Green. Com Sempre. certeza. E às vezes a galera lá no Instagram fica, Breno, teve um período ali que eu postava só Green, e aí agora, uma fase que eu comecei a postar só Red. E mesmo assim, meus resultados estavam muito bons. Mas eu postava só Red, por quê? Porque na minha cabeça, o Green é só meu. Só que o Red, quando eu compartilho, parece que você conforta aquela outra pessoa, sabe? Você conforta Uhum. ela, você mostra que os traders profissionais também têm Reds, e aquilo pode ajudar de alguma forma, entendeu? Se naquele final de Sim. semana, por exemplo, eu visse que todo mundo fez Green, sei lá, não tivesse conteúdo emocional, por exemplo, falando que o Red existe, do Netuno, do Theo, do Danilo Pereira na época, que eu nem conheço, mas tipo assim, talvez eu não estivesse mais aqui, entendeu? Então, é isso que é tão legal, é por isso que às vezes eu posto muito mais Red do que Green, sabe, nas redes sociais. Sim. Mas o Red, ele marca muito. E engaja muito mais, né? Cara, os Engaja. meus greens engajam muito menos do que os reds, cara. Mas muito menos. Quando eu coloco um red maiorzinho assim, todo mundo, também tomei esse gol, não sei o quê. E todo mundo se sente um pouco, né? Pô, fechou o mercado, fiquei preso e tal. Mas é legal compartilhar, para que isso acontece com todo mundo, até com quem é lucrativo, até quem é fenômeno, né? Até quem é um cara diferente do mercado. Então acontece. A diferença é os valores baseados na banca do cara, né? E Sim, é isso. exatamente. E vamos falar um pouquinho de emocional. Você falou desse caso aí. Em algum momento você já pensou em desistir? Tipo assim, se eu levar mais um red desse eu desisto e vou antes de sair do banco e tal. Teve isso ou você sempre achou, não, isso vai mudar minha vida, isso vai. Enfim. Cara, eu sempre gostei muito de fazer trade. Então, esse episódio aí, quando eu tive esse head, olha, eu acho que se eu tivesse pensado em desistir, eu ia lembrar, mas eu não lembro se eu pensei em desistir, sabe? Eu acho que não, porque, cara, a minha mentalidade, assim, ali depois que eu saí do ensino médio, eu até queria contar um episódiozinho de mindset e mentalidade, que assim, depois que eu saí do ensino médio, eu tinha um amigo que ele é muito bem de vida, sabe? Tipo assim, muito bem de vida. E uma vez ele me convidou pra viajar com ele pra praia, não sei o que, família dele, e eu fui num apartamento deles lá, em Balneário Camboriú. Absurdo apartamento, assim, ó, diária de mais de R$ 1.000 por dia e tal. Eu falei assim, cara, quando que eu, tipo assim, vou conseguir ter condições pra viver uma vida dessa aqui? Eu comecei a pensar, falei, cara, na minha perspectiva, é muito difícil, cara. Eu vou ter que trabalhar dobrado, triplicado, sei lá o que eu vou ter que fazer, vou ter que trabalhar muito mais que a maioria. E aí, eu tive essa viagem, aproveitei muito lá, mas depois que eu saí dessa viagem, com 18 anos, mais ou menos, eu tinha, eu falei, cara, eu preciso mudar de vida e eu vou mudar de vida. Não sei como, não sei o que, nem sei o que eu gosto, mas eu vou mudar de vida com alguma coisa. Então, esse mindset fez toda a diferença até hoje. Até hoje faz toda a diferença na minha vida. E aí, cara, eu comecei a focar muito na contabilidade, que era algo que eu gostava. Pensei, como que eu vou ganhar dinheiro com contabilidade? Pensei que eu seria um consultor de grandes empresas, que eu vejo que hoje até os consultores, se eu tivesse nesse caminho, acho que eu ia estar ganhando dinheiro até. Consultor de grandes empresas, vai ver o RH, a contabilidade, cobra uma consultoria de alguma forma. E eu sempre, cara, fui muito focado naquilo que eu comecei a fazer, sabe? Então, por exemplo, nesse período aí que deu esse head, eu não pensei em desistir porque eu tinha essa vontade, essa gana, e falei, cara, isso aqui vai ser algo que vai mudar minha vida, mano. Uhum. Então, nesse período eu não pensei em desistir justamente por conta desse mindset, de vencer, de ser foda, de querer ir pra cima, sabe? Então, o que me fez ficar lá foi esses conteúdos emocionais e o mindset de que eu seria um cara diferente, eu não desistia, e também essa parada da musculação ajuda, sabe? Esse mindset da musculação, que, pô, enfim, a musculação sempre esteve presente na minha vida, tipo, o mindset de ir até a falha numa repetição, de fazer dieta, de treinar mais que o outro, fazer A cardio. disciplina. A disciplina Disciplina, junto mano. com. Uhum. Exatamente, né? Então, o mindset geral, assim, não. Ele juntou todas as coisas e eu não pensei em desistir, acho que em nenhum momento. Legal. E o emocional que a gente falou agora que tu é calejado, hoje ele acaba sendo abalado em algum momento de tomar um gol. Até esse vídeo que se postou esses dias, meio 250k ali. Chegou a te abalar, assim, de alguma forma naquele dia? Porque, assim, na minha visão, na minha experiência, eu tomo heads tranquilo. E quando eu tomo uns heads mais altos, caralho, o que eu fiz, sabe? Dá aquele negócio. Eu clico mais receoso daqui a pouco volta, sabe? Volta ao normal. Mas Uhum. eu vou com um pouquinho mais de calma. Isso acontece contigo também? Sim, normal. Ali, nesse período que eu fiz 250 mil reais de hedge no mês, tipo assim, não é se abalar, mas obviamente a confiança não é a mesma. Obviamente você já começa a pensar outras opções, assim, tipo assim, igual eu penso, pô, será que. Pô, imagina se eu pego uma sequência e faço 500, 1 milhão de head aqui, meu Deus, entendeu? Tipo assim, pode acontecer porque eu tô trabalhando com altas exposições, sabe? E às vezes tu tem que botar o pezinho no chão e falar, pô,
Às vezes tem valor essa situação, nesse mês, com esse head que eu tô aqui, mas se eu tomar esse gol com esse dinheiro aqui absurdo, eu não vou ficar bem, entendeu? Então, obviamente, eu tomava os gols que tinha que tomar, mas em várias situações eu tive que tomar com menos dinheiro do que deveria, justamente por conta do emocional, sabe? Claro, em outras situações, eu tomaria esse gol com mais, porque eu tô mais confortável em alguma situação ou outra, mas realmente, esse mês do 250 mil, cara, me abalou porque eu tava trabalhando mal também, sabe? E eu identifiquei que eu tava nesse, como que é, síndrome de super-homem, né? Eu tava nessa síndrome de super-homem, identifiquei no meio do caminho, mas aí o head já tava feito, entendeu? Nem tinha muito o que fazer, como voltar atrás, não ia querer recuperar, né? Porque obviamente não existe isso, mas eu realmente abalou, né? Não sou um robô também que toda hora, né? Não é assim que funciona. Sim. Tu chega a mudar a abordagem nesses momentos, assim? Fica mais cauteloso, menos stakes plantadas? Não sei exatamente a forma de trabalhar, mas a questão é, tu chega a mudar porque, tá, tô sem confiança, não vou me deixar buscar 2 stakes, sabe? Esse tipo de coisa. Você chega a mudar alguma coisa assim? Nesse mês, por exemplo, ali da metade pro final do mês, eu mudei um pouquinho a abordagem para mim para mim ter menos variância dentro da minha estratégia, entendeu? Então hoje, por exemplo, a minha estratégia ela tem uma variância absurda, entendeu? Eu posso realmente terminar um mês em head hoje trabalhando do jeito que tem que trabalhar. Antigamente não, quando eu trabalhava com menos dinheiro era muito mais tranquilo, dificilmente eu terminar um mês em head e tudo, mas dessa forma que eu tava trabalhando, realmente, cara, eu às vezes pô, meu Deus, eu vou ter que cancelar stake, porque eu sei que vai me buscar lá em cima e eu não sei se eu quero, entendeu? Não sei se eu quero que vai me buscar, às vezes ficava 2 stakes só e já reduzi embaixo, entendeu? Então, infelizmente, né, ou felizmente, nós não somos robôs, né, pra dentro do mercado, então, o cara, eu tive que ser um pouquinho mais cauteloso, às vezes em situações que eu sabia que tinha valor pro back ao under, e também, daqui uns 10 segundos, pro lay ao under, eu preferi ficar em lay ao under, porque eu sabia que o lay ao under, se desse o me paga tudo e o under ia tirar, entendeu? São coisinhas emocionais que eu fazia dentro do meu trade pra ver se reduzia a variância, sabe? Por acaso, naquele mês, realmente não aconteceu nada certo, não reduziu variância, só me arrebentei mesmo e não teve o que fazer, sabe? É muito legal ouvir isso de ti, né, que é um cara bem sucedido, pra ver que pra todo mundo que tá vendo o vídeo, cara, quando acontece, eu diminuo a mão, cara, às vezes tu tá sem confiança, a palavra exatamente foi essa, né? O cara tá sem confiança, tu reduz a mão, eu deixo menos stake plantada, se deixar, vou deixar bem lá em cima, porque eu não quero que me busque, ele tô receoso, até as coisas vão normalizarem, assim, né? É incrível isso, porque o emocional te afeta a forma que você clica e como você vê o jogo. E o jogo é sempre o mesmo, né? Não tá mudando alguma coisa durante o jogo. Isso é incrível. Exatamente. E você chega nesses dias quando te dá esses heads grandes, por exemplo, já vi vídeos seus de 50k, mais, enfim, não sei exatamente, mas não importa o valor, mas que são grandes, principalmente, é que assim, quanto maiores os greens, maiores os heads, né? Então, os stakes maiores, os heads também são grandes. E num dia desse aí que se arrebenta, você chega assim, num sábado, pô, não, vou sair que não tô legal, acontece isso, já aconteceu, acontece, não, hoje não tô legal, vou melhor fazer outra coisa que eu não vou perder dinheiro. Tu faz esse tipo de coisa? Sim, exatamente. Tipo assim, nem é por questão de. Obviamente que trabalhar em head é sempre é horrível, tá ligado? Principalmente quando você trabalha com altas stakes e você sabe que. Por exemplo, eu trabalho com stakes variáveis, sabe? Pra exemplificar. Existem situações que eu tô com 2 dentro do mercado, com 3, com 4, com 5. Existem situações que às vezes eu tenho uma exposição máxima, que eu utilizo 10 stakes. E porque tem valor estar back com 10 stakes dentro do mercado. Só que a minha padrão é tipo 2, 3, 4, 5, entendeu? É o padrão. O padrão é de 3 a 5 stakes. Mas às vezes tem que colocar 10. E às vezes eu tomo gol com as 10 stakes. E aí, pra limpar essas 10 stakes, como é que vai ser essas. Pra limpar? Pra limpar, basicamente eu vou ter que volumar novamente a estratégia de estar com as 10 stakes dentro do mercado. E isso é muito difícil, porque às vezes tu tá lá no meio da tarde e fala, cara, dificilmente eu vou conseguir limpar esse head aqui. Só que eu tenho que seguir trabalhando, porque eu tenho que fazer isso, é meu trabalho. Meu trabalho aqui é volumar pra tentar limpar esse prejuízo, mas dificilmente eu vou conseguir. E tem dias realmente, já saí com 200k de head no dia, entendeu? Já teve situações que eu saí com 200. E, cara, eu só tenho que sair aqui, colocar na minha cabeça que eu não posso prejudicar a minha família por conta desse head, porque eles não têm nada a ver com isso. Mas também tem situações que eu não consigo esconder o que eu tô puto, entendeu? Eu não consigo esconder que eu tô triste, não consigo esconder que as coisas não deram certo dentro do mercado. É difícil você chegar pra tua mulher, que coisa boa. Não tem como, eu tô com 200k pra trás, entendeu? Tá ligado? Eu tenho um Golf TSI que vale 100 mil. Pô, dos 2 Golf que tá aqui, 2 Golf foi embora aqui, pô. E aí? O que eu vou fazer, entendeu? Tipo assim, é complicado. Então eu tento sair, andar pra natureza, andar com o cachorro, conversar com a mulher de outros assuntos. Não quero que você me pergunte, mulher, o que você fez hoje? Você deu green, deu red? Eu não quero que você me pergunte isso. Só quero ficar de boa, entendeu? Eu quero amanhã voltar e trabalhar normal. Então. Só não me fala de trade, né? Só não falo de trade, mano. Na moral, o Instagram também, modo descanso ali, não quero falar sobre trade. Então acontece. Não tem o que fazer. Nós somos seres humanos e tem que saber só equilibrar as coisas. E acho que mais finalizando aqui do emocional, pra você chegar onde você chegou, tu achou que a estratégia contou mais que o emocional contou mais que a estratégia? O que tu acha que pesa mais? Ou enfim, se fosse dar um percentual aí pros dois, né?
como é que você dividiria isso aí pra quem tá nos ouvindo? Uhum. Eu acho que você, primeiro de tudo, você precisa ter uma estratégia lucrativa. Se você só tiver um bom emocional, você não dura aqui. Então você precisa ter uma estratégia lucrativa. Só que também ao contrário, se você tem uma estratégia lucrativa e não tem emocional, também não dá certo, né? Porque você não vai conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito. Porque o emocional, ele tem que andar junto. Então, é difícil falar uma porcentagem, tá? Mas hoje, olhando com o conhecimento que eu tenho, eu digo que 70% é emocional e 30% é operacional, tá? Porque se você tem uma boa estratégia, nem precisa ser uma estratégia assim, é a melhor do mundo. Não precisa ser. Se você tem uma estratégia que já ganha dinheiro a longo prazo e você tem um emocional blindado, você vai conseguir ganhar dinheiro. Isso é fato, entendeu? Uhum. Agora, se você tem uma melhor estratégia, eu posso passar vendo produto, vendo mentoria, eu posso passar a melhor estratégia do mundo para a pessoa. Se ela não souber cuidar do emocional dela, ela não vai ganhar dinheiro, entende? E é a estratégia que eu ganho dinheiro já há muito tempo. Então, eu diria que hoje é 70% emocional e 30% operacional. Legal. Eu acho que, na minha visão também, eu acho que é por aí, sabe? Eu queria só ver a opinião de alguém que, né, é diferenciada no mercado e é legal compartilhar com as pessoas. Finalizando aqui, entrando um pouco na vida pessoal, pra gente finalizar, antes de ir pra abordagens e métodos aqui, lá no início, assim, a tua família te apoiava quando você quis sair do banco? Como é que foi isso? A gente até falou lá e voltou do assunto, mas vamos lá. Sim. E como é que foi isso? E hoje, como é que é o apoio? Enfim. Cara, eu acho que o apoio vai vir quando você começar a mostrar resultado e começar a mostrar profissionalismo naquilo que tu tá fazendo, sabe? Então, quando você fala de apostas, as pessoas já, opa, calma, o que é isso? Opa, não sei. Então, independente do que você faz hoje, ou se você quer ser apostador, quer ser trader profissional de alguma forma, você precisa mostrar profissionalismo naquilo que tu tá fazendo. Uhum. Não é chegar lá pra tua mulher e falar, ai, que essa bet aqui, ó, bateu aqui, ó, 50 conto, vamos pedir uma pizza. Não é assim que funciona, tá ligado? Você tem que mostrar profissionalismo. Sim, Pô, tá aqui, não sei o que, não, tô trabalhando, não tô brincando aqui na frente do computador, tô analisando o jogo, tô estudando, agora é minha hora de trabalho, sabe? Você, por exemplo, tem sim. uma parceira, pô, explica pra tua parceira o que tá acontecendo, com o que você trabalha, mostra pra ela que isso é importante, que não é um jogo, entendeu? Muitas vezes a minha mãe chegava lá no quarto e falava, pô, isso aqui que você tá jogando aí no PC? Não, tô jogando, mãe, tô trabalhando aqui, ó. Eu e o PC, tô trabalhando, é sério, não abra a porta, sabe? Não me atrapalhe, isso aqui é importante pra mim, você explicar e o principal, você trazer resultados. Então, quando você traz resultados, por exemplo, é, pô, sei lá, namorada, mãe, independente, pô, vou te dar um presente aqui, e esse aqui veio fruto do meu trabalho, veio fruto do trade, olha, consegui tirar esse aqui, tudo mais, só não quero que você me traga pressão, porque isso aqui é um negócio sério, então, Uhum. isso é muito importante, e desde o início eu passei isso pra minha mãe, sabe, mas, mesmo assim, depois que eu larguei do banco e larguei da faculdade, minha mãe chorou, minha mãe ficou muito triste, falou que queria um filho que fosse formado, entendeu, gostaria muito disso, e ficou com muito medo, como é que você vai sair de um banco que é um lugar tranquilo, né, bancário, você é bancário, filho, você vai subir, você vai ser gerente para viver de aposta esportiva, sabe? Você tá ficando louco. E eu na minha cabeça assim, Amanda, eu tenho certeza que eu tô fazendo, tá ligado? Hoje eu entendo ela, claro, eu sei que a mãe, ela quer proteger, quer deixar Entendi. você numa situação de conforto, segurança, mas também eu sei que se lá no banco eu não batesse minhas metas, eu era chutado de lá, entendeu? E tua mãe hoje? Então, hoje é tranquilo, né? Hoje ela ficou orgulho, né? Ela fala, o Orgulho? Breno, Ela fala pros outros, meu você filho é apostador. Não fala, não fala assim? é, não sei, né, como é que ela fala e tal, mas, tipo assim, quando vem falar, pô, e o Breno, né, se deu bem na vida, isso aqui, ela com o maior orgulho, né, e tal. Sim, Mas eu sim, entendo ela, no início é complicado. sim. Mas a dica que eu daria para as pessoas é trata isso aqui com profissionalismo. Se você mostrar para as pessoas que isso aqui é algo profissional, eu acho que elas vão entender que isso é algo profissional e é importante para ti, entendeu? E elas também verão com outros olhos essa atividade. Sim, é legal. É, continuando ali, eu não sei da tua vida pessoal, né? Mas eu acho que a tua mulher se conheceu depois, né? Que já fazia trade, já era lucrativo, certo? Aham, É, sim. como que você contou pra ela, assim, ó, eu sou trader, o que foi a reação dela? Imagine, ela chegou agora na tua vida e tal, vocês começaram a namorar, enfim, sou trader. E aí, como é que é isso? Ela sabe exatamente o que faz, se clica, back, under, são coisas assim que pra quem é novo, né? Talvez, como Sim. é que é a experiência, digamos? Então, eu basicamente eu demorei muito tempo pra sair de casa, né? Depois da pandemia ali, também porque eu tava no meu modo caverna, né? Então, demorei muito tempo assim pra sair mesmo e conhecer novas pessoas, enfim. E quando eu conheci ela, primeira vez que eu levei ela lá em casa, tipo assim, a gente ficou tal. E aí, no sábado de tarde, domingo de manhã ali, eu trabalhando. E ela, tipo assim, pô, eu tô aqui na tua casa e tu
tu não tá me dando bola? O que é isso, entendeu? Aí eu expliquei pra ela, falei, eu tô trabalhando, isso aqui é meu trabalho, eu levo como algo sério e tal. E desde o início ela entendeu, tipo assim, completamente que aquilo era meu trabalho, que era meu sustento, que eu mostrava pra ela o quão esforçado eu era com a minha atividade, com a minha profissão. Então, no início ali ela não entendia, achava que era bolsa de valores, criptomoeda, mexia com alguma coisa, mas depois eu mostrei pra ela que era futebol. E bom, ela não entendia como que eu ganhava dinheiro com aquilo, né? Mas ali aceitou e tal, e hoje, E tipo, hoje ela entende? entende. Hoje entende um Né? pouco. Entende, não, entende muito. Tipo assim, às vezes ela fala, e esse mês como é que foi o Back a Wonder, tá ligado? Tipo assim, ela fala umas paradas assim, tipo, é bem engraçado. Ela entende vários conceitos, assim, tá ligado? Sim, aham, E legal. às vezes ela fala, e hoje foi arrebentume, tipo, sabe? Umas coisas assim que a gente fala no Discord, tá ligado? Tipo, Sim, sim. enfim. Legal, Então hoje legal. ela. É porque assim, a minha mulher chega, a minha mulher já tá há anos, né? Desde que eu vi a primeira vez o trade lá em 2018. Aí comecei mesmo, mais em 2019 e tal. E aí hoje ela pergunta, aí, pegou algum gol ou tomou gol? Aí a pergunta dela, porque eu trabalho mais a favor de buscar o gol, né? E aí ela Sim. pergunta isso. E pelo jeito, quando eu faço umas caras assim, ó, tomou gol, pelo jeito tomou gol, né? E que nem foi, tipo, a minha filha, ela vê isso todo tempo, né? É a mesma coisa. Sim. E aí até aconteceu o caso semana aqui que ela chegou assim, pai, eu fui lá, dei um beijo nela pra ela dormir e ela voltou. Pai, me dá um beijo novo. Ela foi no banheiro, me dá um beijo, me leva na cama. Não, agora eu sentei pra fazer o jogo do Palmeiras, eu vou fazer. Pai, você nem tá em head ainda. Eu pensei assim, head ainda? Como assim, cara? Sabe o que é head? Daí ela falou, né? Head é quando você. Daí assim, ela, não, você não tá em head, que você não tá brigando, não tá xingando, não tá fazendo nada, você não tá em head ainda. Tipo, a visão, né, da criança de 9 anos. E é uma coisa que me marcou até, porque. Então cada um acaba vendo de uma forma diferente, né? O nosso mundo aqui, que é um mundo, que nem diz a minha mulher, é um mundo meio louco que vocês fazem aí, mas tudo bem. É Né? muito louco. Muito louco. Legal. Mas a dica que eu queria dar pra galera também, outra coisa, é você mostrar, por exemplo, pra minha mulher, eu tive que mostrar pra ela o quão importante era o trade pra mim e que, cara, nos finais de semana eu ia ter que trabalhar e não ia ficar com ela, entendeu? E eu acho que a maioria ela às vezes fala, né, pô, às vezes eu só queria ter um namoro, ficar com você de forma normal, eu só queria ser como todo mundo, entendeu? Eu falei, Sim. mas na hora de ir lá no shopping você não quer ser igual a todo mundo, né? Aí tu quer uma bolsa, aí tu quer um presente. Então, assim, ó, tem os prós e os contras, não tem Uhum. jeito. Sim. Então, hoje ela entende isso, ela sabe que é meu sustento, que a longo prazo vai ser muito importante para nossa família. Então, eu acho que é isso, sabe? Falar para sua parceira, mostrar que é importante e ela tem que aceitar, né? E Senão, morre. conversar, né? E conversar, eu acho que assim. Eu na Conversa. verdade, como tenho outro trabalho também, né? O My Best Space, e eu desequilibrava muito o final de semana. E hoje eu tento equilibrar mais, assim. Eu vejo a agenda, nós temos que sair, fazer algum lugar, fazer aquilo, né? Tem um churrasco. Eu tento fazer antes, ou tento ver depois, ó, vou fazer esses jogos. Tento avisar, a maioria das vezes eu aviso, vou fazer jogo tal, jogo tal, jogo tal, tal horário. Então, acaba que o combinado não sai caro, né? A pessoa tá Sim, ciente, daí verdade. você vai lá, beleza, depois a gente sai, vai pedalar junto, vai fazer qualquer coisa. Com a Uhum. minha filha é a mesma Sim. coisa. Então acho que essa é uma dica bem interessante, é conversar. Acho que é um caminho legal. Bom, acho que é uma das coisas que todo mundo quer saber um pouco, vamos falar um pouquinho sobre métodos e abordagens. Eu sei que você não vai entregar o ouro aqui, né? Mas algumas dicas de repente pode rolar. É, primeira coisa, back ao under ou lay ao under? Qual que é o carro-chefe? Back O que você on. prefere? Back ou under? Back ao Under, é. Só que tem algumas fases, né? Eu gosto muito do Back ao Under por ser a favor do tempo. Eu aprendi a fazer Back ao Under desde lá de março de 2021, abril de 2021 mais ou menos. E é o que eu mais gosto de fazer. Mas tem fases, tem jogos que o Back ao Under não é pra tu fazer, entendeu? Existem jogos aí que é uma loucuragem, que o preço nem é tão alto e que a longo prazo faz mais sentido tu ficar fora, entendeu? E aí sim eu utilizo o Leo Under. Mas hoje meu PL é 70% under, 30% over. Mas trabalha em outros mercados também ou só mercado de gols? Eu sou bom de verdade no mercado de gols. É o que eu domino e que, tipo assim, se eu fizesse só isso minha vida toda, meu Deus, até ali no Mundial, eu tentei fazer match odds no Mundial, por ter muita liquidez também. E assim, meu resultado no match odds, sei lá, eu fiz uns 300k de head no match odds, no Super Mundial. Se eu tivesse focado só no under e no over, teria feito absurdo, entendeu? Uhum, E então, esse que foi o problema. E eu não gosto de trabalhar match odds, porque eu sou muito ruim mesmo. entendi. É porque o under, a gente fala assim que a grande maioria das pessoas que eu já conversei com o under, que não trabalham o under, cara, eu clico com o under, pode ser com R$ 10, eu tô me cagando, parece que cada ataque pode dar um gol, sabe? Tem uma galera que fala assim, tem esse sentimento. E se eu não tô fora, eu vejo que não vai dar gol, mas quando eu tô com dinheiro no mercado, tem essa sensação que pode dar gol a qualquer momento. É engraçado isso. Sim. Quer comentar alguma coisa? E eu, não, e eu com match odds é a mesma coisa. Tipo assim, parece que É. quando eu dou um back no match odds, até a gente tem uma brincadeira lá no Discord, entendeu? Porque a gente trabalha só under e over lá, basicamente. A gente é bom nisso. Uhum. Mas às vezes, quando nós se enfiamos no match odds, né, que é o que quando a gente fala, pode saber que é método validado do cara que deu o lay em nós, entendeu? Ou back. Cara, é método validado, porque assim, ó, nós se enfiamos lá, aquele padrão claro, lay a zebra que tá jogando mal e não sei o quê, pum, gol da zebra. Tipo assim, é absurdo, realmente. Então, é porque o cara não voluma
tudo, né, o que deve, o que faz realmente, porque às vezes seria lucrativo no under e nem sabe, né, ou no bet Uhum, odds, ou no com over, certeza. independente do mercado, então. E tem cada mercado que a pessoa se adapta melhor, sabe? Por exemplo, eu faço o under um pouco, assim, bem pouquinho, com esse que baixa, pra ver se me acostumo mais, porque eu vejo que a galera do under, né, muita gente acabou evoluindo mais rápido, apesar que eu não consegui volumar muito. Sim. Mas, assim, eu me sinto mais confortável no match odds. Até trabalhando contra o tempo no match odds, ou a favor do tempo no match odds, eu me sinto mais confortável. Parece que no under, assim, minha visão, no geral, eu tô podendo tomar gol de qualquer lado. E já no match odds, eu tô sempre a favor de um time, ou empate a favor de outro time, seja como for, né? A abordagem, não. Se ficar com a bola daqui pra lá, tô tranquilo. Pode seguir, né? Então, eu tenho um conforto diferente, na minha visão, né? Sim. Mas, de certa forma, o mercado funciona diferente. Por exemplo, no under limite, paga tudo, né? O over limite paga tudo. Enquanto no match odds, tu tá com mais 6x, paga só 30%, 40%, depende do Sim, momento e tal, né? sim, Então, tem um sim. pouco disso. Né? Umas perguntas que eu quero fazer, assim, que eu pergunto pra todo mundo quantos jogos ao mesmo tempo e quantos mercados ao mesmo tempo você deixa aberto? Cara, normalmente quando eu prefiro e eu sou mais lucrativo trabalhando apenas um jogo, só um jogo. Só que, o que acontece? Por exemplo, quando a gente não tá numa Eurocopa, num Super Mundial, numa Copa do Mundo, cara, a liquidez ela é muito espalhada, sabe? Por vários Uhum. jogos. Então, eu prefiro abrir os finais de jogos que tem uma odd boa, que tem uma liquidez ok, e trabalhar os finais de jogos. Então, por exemplo, quando eu vou pro final de jogo e o jogo tá 1-0, eu abro o match odds daquele jogo e abro o under limit, sempre. Então, por exemplo, pra ficar com a ladder do time que tá ganhando e ficar com o under limit do lado. Então, eu sempre faço isso quando eu vou pro final do jogo. Mas quando eu começo um jogo, trabalhar um jogo, cara, eu abro o match odds para ver a movimentação, eu abro o 3,5, eu abro o 2,5, 1,5, o 0,5 HT, 1,5 HT. Então eu tenho um monitor de 49 que eu consigo ver basicamente tudo, sabe? Claro, eu não chego nem a clicar em todos os mercados. Vou clicar ali no 0,5 HT, no 2,5, no 3,5 no máximo, sabe? Mas eu gosto de ter os mercados ao lado para ver as movimentações e eu sei as correlações que acontecem nos mercados limite, à Uhum. frente. Eu tenho tudo isso bem fresco na minha cabeça, então eu consigo ler dessa forma, sabe? Mas o mais lucrativo para mim é um jogo ao mesmo tempo, só apenas fazer um jogo e é isso, sabe? Abrir uns dois, três mercados, que é o que eu consigo clicar ao máximo. Mas jogos eu não entendi. É 2 jogos, então, que geralmente você deixa? Por mais que... Não, não, Ou só os tipo assim, finais de quando eu tô jogos? nos finais de jogos eu deixo as duas ladder dos dois jogos abertos, entendeu? Mas Tá. quando eu vejo que tem mais oportunidade em um jogo, eu, tipo, vou focar só naquele jogo, sabe? E aí Sim, sim. cancelo as stakes que eu tenho plantado de um lado, cancelo do outro, fico só naquele jogo que eu dou foco. Eu fico olhando pra ver qual tem mais dinheiro, entendeu? Qual vai dar mais oportunidades a longo prazo pra mim. De vez em quando esquece alguma skate plantada numa ou Ah, outra. aham, acontece. Infelizmente acontece, não tem o que fazer. Sim. Quem nunca, né? Quem nunca? Ah, quem não tá louco? Os piala no Discord também cada passo, mano. Olha lá, daqui a pouco, meu Deus, tomei 400 de head aqui, 300 de head, a Ah, 01, esqueci. 02, Às vezes só já vê era. depois que sumiu o dinheiro lá do saldo lá em Só cima. põe, aham, vai ver. É isso aí. Quem nunca? E na tua visão hoje, o que tem mais valor? As odds ou a leitura? O preço ou a leitura? Então, cara, é difícil falar isso porque, na teoria, né, a leitura de jogo, ela acompanha o mercado. Então, por exemplo, se você está vendo, principalmente no match odds, né, eu percebo isso. Se você está vendo que uma equipe está superior à outra, é muito claro. Então, as odds daquela equipe tem que corrigir, certo? Mas eu tenho uma base muito forte de mercado. Então, hoje, por exemplo, eu tranquilamente, obviamente, não com a mesma rentabilidade, mas eu consigo trabalhar um mercado apenas com mod de referência, com radar, né? Às vezes nem com radar eu preciso, mod de referência e com uma ladder. Eu consigo trabalhar isso hoje, sabe? Porque minha base de mercado é muito forte. Então, por exemplo, pode estar Sim. no ataque de uma equipe que eu vou estar dando back a under, e já vou estar reduzindo embaixo, e já vou estar entrando em cima de novo. Então, eu diria que o mercado, para mim, é mais importante do que a leitura de jogo. Por quê? Porque só com o mercado eu consigo trabalhar, certo? Agora, só com a leitura de jogo, tipo, sabe, eu não. Não, não, Pode até ter padrão, mas não pra mim tem é muito back até arriscado. qualquer. Não tem back a qualquer preço, lei a qualquer preço, então. É Não, mais o não existe mercado. isso. Né? Não existe isso aqui, sabe? Eu diria que, claro, tem alguns cenários Sim. que, por exemplo, você olha lá, a odd tá 1,50 de um under ou de um over, que você olha que aquele jogo tá tão over que se você desse um lay a 1,60 a longo prazo seria valor, certo? Então, Uhum. esses jogos eu falo, pô, isso aqui é lay a qualquer preço. Porque realmente, tipo, do jeito que tá o jogo, você pode dar um lay 10 ticks acima que ainda vai ter valor, porque o jogo tá muito over. Como também ao Uhum. contrário acontece. O jogo tá tão under que, tipo assim, aquele preço tinha que corrigir 20, 30 ticks e ainda não corrigiu. Então é back a qualquer preço, certo? Por conta da Sim. leitura de jogo. Só que também tem que ter um mercado, porque se o mesmo jogo tivesse odd 1,30 ou 1,20, você não podia dar back, porque a longo prazo não teria valor. Mas como tá 1,60 ou 1,70, aí sim tem valor aquele jogo, sabe? E Sim. como eu faço muita transação, né? O pessoal acha que não sei, provavelmente vai chegar alguma pergunta assim, o pessoal pensa, né? Mas acha que eu dou um back, por exemplo, e aqui, ó, cruzo o braço, mão no queixo, entende? Não, eu não faço isso. Eu trabalho mercado a todo momento.
Então, cara, eu dou um back ao under e eu já tô scalpando de um lado, já tô fechando, já tô entrando de novo, entendeu? Sempre, às vezes, com uma stake a rolar, né? Meio que, entre aspas, a Panther, até a hora de corrigir, mas sempre fazendo movimentações dentro do mercado, porque a minha base é de Uhum. mercado, né? Então eu sou um cara muito, muito técnico. Sim, sim. Não, é legal. Claro que eu perguntei assim, um ou outro, mas na verdade a gente sabe que é os dois, né? É, porque a grande maioria, assim, quando você começa a trabalhar mercado, é o preço e o jogo que te diz se o preço, e às vezes o preço está muito alto para aquele jogo, e é isso que mostra que o preço tem valor ou não. Posso estar errado Sim, aqui na minha colocação, mas eu acredito que é para isso mim mesmo. para mim é assim, né? Cara, esse time jogando assim com essa hora tá errado, vou dar back, né? Então isso aí é só o tempo dirá e volumando muito, muito, muito que o cara consegue ter essa noção, né? E como tu é um cara que Exatamente. ficou na caverna naquele tempo, volumou pra caramba, então é uma das diferenciações, né? E pelo que eu vi falar, assim, você falou, você tem uma memória muito boa. Então, isso te ajudou muito a precificar bem, né, de cabeça as coisas. Eu vejo, eu depois que tive minha filha, não tô culpando ela, eu dormi muito pouco, eu comecei a dormir muito menos, assim, porque acordava à noite, ela sempre acordou muito. E eu tive um problema de memória bastante, cara. Hoje minha memória não é mais tão boa quanto antes. Eu não lembro dos jogos, dos cliques, sabe, os cenários, eu esqueço tudo. É como se eu entro ali e mexe, puf, e acabou. Os gols eu lembro, né, os gols que a gente toma eu lembro. Mas, no geral, assim, não, sabe? Então, acho que essa é a questão do preço. É, eu ia perguntar aqui. Ah, tá. Essa aqui pergunta, acho que até mandaram lá no Instagram. Quando, por exemplo, você dá um curso, um treinamento, você, eu digo qualquer pessoa, tá? Uhum. E aí, uma comunidade foi lá e todo mundo espalhou esse modo de trabalho. Ele é amplamente divulgado pela comunidade. Ele acaba perdendo um pouco o EV+. Com certeza, com certeza. É uma estratégia que eu até por isso que os meus produtos eles são mais caros e sempre serão mais caros que a maioria, porque, cara, é uma estratégia amplamente divulgada, o meu PL tá aí divulgado para vocês, então é tudo aquilo que eu faço. Então imagina uma estratégia que 10 pessoas estão fazendo. Pô, são 10 pessoas, às vezes colocando uma stake de 1.000, de 2.000 reais. Agora imagina 100 pessoas botando uma stake de 1.000 reais, entende? O preço, umas pessoas vão pegar 1,60, daqui a pouco outros vão pegar 1,55, outras a 1,53, entende? E aí, a longo prazo, que pegou 1,53 está muito em red, certo? Então, aquela estratégia para aquele cara do 1,53, por exemplo, é uma estratégia que vai ter EV menos. É, com certeza, por isso que o preço dos meus produtos são mais caros. Tipo, é fato. Tem que fazer. Fato. E então assim, hoje, não sei, vou dizer, hoje o back under tá um pouco na moda, assim, né? Muitos grupos, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê muito back under. Claro que tem Uhum. formas de abordar o mercado diferentes, certo? Mas isso aí, de certa forma, trouxe mais liquidez para os mercados e habilita, como é que eu vou dizer? Habilita de trabalhar diversas maneiras no mercado, certo? Mas não Sim. necessariamente acabou o valor, porque são estratégias diferentes, porque tem comunidades, né? Tem o alfa, tem do teu jeito, não sei como trabalha. Tem uma galera que trabalha o famoso back básico, né? Só, outras que mais panther, enfim, tem várias formas de trabalhar, você sabe muito mais que eu. Então, Sim. assim, mas o que você comentou é que realmente, se uma abordagem como a tua, que é uma abordagem, digamos, vencedora, lucrativa, talvez a palavra certa, for Uhum. muito difundida, acaba perdendo valor no longo prazo, né? Sim, e basicamente, cara, antigamente, quando eu comecei em 2021, existiam muitos preços errados. Mas assim, ó, muitos preços errados em Back Wonder. Que era, você olhava aquele preço e falava, cara, não é possível que esse preço tá aqui. Hoje em dia, por exemplo, você vê um jogo do. Vamos pegar um exemplo aí. Aqui esse Barcelona tá muito. Mas vamos dizer sei lá, o próprio Bayern, tá? Antigamente o Bayern, hoje em dia se o Bayern tá ganhando, e a gente vê que o Bayern ganhando é um time, e o Bayern empatando ou perdendo é completamente outro, né? Você vê hoje que assim, o preço corrige absurdamente depois que o Bayern faz aquele gol. E antes, cara, não. Antes o mercado ficava lá e aqueles Panther 5, 10, 15 mil antigamente nem mexia no mercado. Tipo assim, ficava lá o dinheiro. Hoje em dia, 10, 15 mil no under, aquele dinheiro ali não é nada, tá ligado? Vira pó, não é nada hoje nos mercados. Então, por exemplo, hoje o Bayern ganhando, você vai encontrar um preço aos 80 minutos, pode 1,80 por aí. Antigamente, 80 minutos do jogo do Bayern tava 2,50, 2,40. Então, imagine a diferença a Panther de uma situação Uhum. dessa. Então, antes, eu até digo assim pro pessoal que antes eu ganhava dinheiro no under, meio que porque os mercados tava tudo errado, entendeu? Nem era porque eu era muito bom, assim, em 2021, lá quando eu iniciei. E a galera que fazia under curtia muito, porque tinha essa vibe que o under tira tudo, porque não dá pra ganhar dinheiro no under. E o que a galera fazia? Uhum. Entrava tudo no over, só que também sem saber nada. E aí o under ganhava muito valor, sabe? E hoje, cara, todo mundo falando que dá dinheiro, eu mostrando PL aí, o Renan mostrando de lá, não sei quem mostrando aqui, porque o under, não sei o que. Realmente virou uma modinha. E aí todo mundo começou a se especializar, começaram a corrigir um monte de preço e tudo mais. Só que aí dá oportunidade para outras coisas, entendeu? Dá oportunidade para trabalhar Leo Under, que é o que eu também sei trabalhar, entendeu? E aí a galera que é tanto da SPEC Under força preço e eu consigo pegar os gols também. Então, eu acho que é bom para liquidez, é pior para a estratégia, mas sempre a gente vai conseguir achar alguma simetria, sabe? Dentro dos mercados, Sim. sempre. Que de certa forma o mercado ficou mais inteligente, né?
Teve mais gente, o mercado vai se movimentar, o volume vai se movimentar baseado na inteligência do mercado. E você acha que a inteligência artificial aí chegou agora cada vez mais difundida e mais forte, né? As casas de apostas têm acesso a todos os dados e tem inteligência artificial lá por trás agora, com certeza deve ter, justamente. E muitas vezes a gente se baseiam nas casas, né, na 365 para resolver as referências e tal. Você acha que isso que tá acabando movimentando um pouco o mercado de hoje em dia ou não? Cara, assim, eu vejo muito pouco disso, sabe? Tipo assim, eu não acredito que, por exemplo, uma inteligência artificial vai nos substituir dentro do trade, sabe? Porque o jeito que eu trabalho ali, cara, toda hora você tem que estar olhando pro lance pra ver se deixa entrar, se pega um lay, se pega um back, se eu vou manter essa posição. Eu acho que sempre vai ter a simetria que o robô nunca vai conseguir ler, sabe? Então, coisas extra-campo, por exemplo, teve um jogo do Dortmund esses dias, que o jogador saiu do campo e o Dortmund ficou com um a mais, só que não teve substituição, não era expulsão, o jogador só se machucou e não tinha mais substituição. Que é uma coisa que o mercado, no mesmo momento, corrigiu muito pra cima. E aquilo é uma coisa que, tipo assim, eu vejo uma dificuldade do robô ler isso, sabe? Ou de fazer trade do robô, sei lá, sabe? Eu vejo muita dificuldade, assim, da inteligência artificial entrar propriamente dentro do trade. Claramente, que o robô olhar a estatística, olhar um certo padrão de jogo ali, ler de alguma forma e fazer uma entrada Panther, eu acho que faz sentido. Beleza, acho que pode até ser lucrativo. Mas de outro jeito, fazer trade mesmo, eu não acredito, assim, sabe? E você acha que as odds iniciais hoje elas são mais corretas, digamos, justamente porque aí é mais fácil de fazer predição, né? Porque ela tem uma base de dados gigante, uma IA por trás, o market maker com a experiência junto. Acho que é mais difícil achar odds desreguladas nos campeonatos normais, né? Série com grande liquidez, grandes, pré-live, né? Então até pros Panthers deve estar ficando mais difícil, né? Porque a grande sacada dos Panthers é pegar mercado com preços errados, né? E de certa forma eu acho que, na minha visão, parece que tá ficando mais difícil pros Panthers nesse aspecto. E durante o jogo rolando, daí tu consegue ver essa diferença que você acabou de comentar. Concordo. Cara, esse é um assunto que muita gente falou comigo e eu troco ideia com o pessoal na rede social. Delay das strings. Campeonato alemão, por exemplo, que é um campeonato que tinha uma liquidez, não sei quanto você gostava ou gosta do alemão. Você tá trabalhando normal, menos, mais? Como é que tá funcionando? Tipo, você pega o alemão, tanto, não sei se fazia Bundes 2, Bundes 1, mas, pô, vindo 10 segundos, 7 pra cima ali, é uma coisa... Diminuiu a liquidez dos mercados, um pouco eu vi, eu já notei, pelo menos no Match Odds, onde eu acabo olhando mais. Pra ti, como é que tá sendo isso? O que você pensa sobre isso? Então, em relação ao campeonato alemão, era o meu melhor mercado, meu melhor campeonato, né? Eu sempre olhava lá os resultados da Bundes 1, principalmente, era meu melhor disparado, assim, meu PL, sei lá, 60% do meu PL era na Bundes 1, por conta dos preços ajustados, por conta da liquidez, da fluidez, que é um mercado over, então o mercado rebota muito, entra em cima, embaixo, enfim. Também é uma oportunidade para pegar gol quando o preço fica baixo. E agora com o delay das strings, cara, fica muito difícil fazer. Eu, de verdade, campeonato alemão, por ser campeonato over, assim, eu não gosto de fazer com delay, de verdade. Eu acho que, claro, a leitura de jogo ela é muito boa, eu gosto muito também da leitura de jogo do campeonato alemão. Só que com delay eu não gosto de fazer, não gosto. Porém, em contrapartida, a gente ganhou alguns campeonatos, como, por exemplo, o holandês, virou 5 segundos. A string tem um delayzinho ali de 1 segundinho, 2, mas é muito tranquilo de fazer. O campeonato belga, também o campeonato belga ele é feed. Então, também é um campeonato muito bom, é over, é um campeonato over, mas tem odds excelentes. Então, para você pegar assimetrias de jogos under, ele é muito bom. Então, eu acho que assim, você não pode ficar dependente só da string, você não pode ficar dependente só do delay. Eu já desde muito tempo já, eu gostei muito de trabalhar com o campeonato espanhol. A única competição que eu não gosto de trabalhar é a Premier League, porque eu acho que lá assim, tem traders absurdos e muito à frente de nós, assim, com rádio, sei lá, sinalizador de fumaça, não sei o que aqueles caras têm, mas estão muito na frente, tá ligado? Então, é só a Premier League, assim, que eu não gosto por causa do delay, mas o resto das competições eu acho que é super tranquilo, sabe? E não aconselho ninguém a ficar dependente exclusivamente do delay, porque a longo prazo a tendência é que as transmissões, que perca transmissões, então foca no mercado, sabe? Foca no mercado porque é muito bom. Tá. Mas o alemão você acaba hoje fazendo nada, muito pouquinho, só os feeds. Eu gosto de fazer os feeds só. Os feeds. Aí quando não tem feed, aí a gente já, lá do grupo, dá uma brochada, né? Porque, porra, antigamente todos os jogos eram, né? E agora... E agora você não pode mais escolher o jogo, né? O jogo que te escolhe, praticamente. Exatamente. Isso é ruim, né? Pô, tava feito pra pegar o Bayern aqui, ou enfim, o time A, B, e chegou lá, pô, ele não é feed é outro, e enfim, tá difícil. Eu diminui muito também aqui, muito mesmo. Tem uma pergunta aqui, eu sei que ela é uma pergunta mais iniciante. Como você sabe que uma entrada é EV+. Cara, é difícil falar isso, né? É porque veio lá do Instagram, não, que veio lá do Instagram a pergunta, eu achei que...
Talvez assim, eu entenda mais, mas talvez a grande maioria que tá aqui, que talvez veja, não entenda muito sobre isso, né? De repente, se conseguir esclarecer de alguma forma Tá. melhor, seria legal. Ó, a principal base para você ver se uma entrada tem EV+, é estatística, tá? Então, pô, existe a mais fácil, acredito eu, tá? Então existe a leitura de jogo, existe a leitura de preço, que você, com o tempo de tela, você vai saber o que é EV+, e o que não é. Segunda coisa, você se juntar a pessoas que já entendem, que já vão encurtar esse trajeto para você, através do Discord, através de um grupo, através de um treinamento, elas vão encurtar esse trajeto para você. E, igual eu comentei, a estatística, né? Como é que a gente pode fazer para estatisticamente ver que uma situação é valor esperado positivo? Hoje tem as IAs, tem a Corner Pro que utiliza lá, tem um monte desses Tem negócios um aí que monte de dão site estatística estatístico. para nós, vários, vários. Aí você pode ir lá pesquisar, por exemplo, vamos dizer no Under Limit, né? Uma situação do Under Limit, final de jogo. Você pode olhar isso. Final de jogo, então estão te dando uma odd de 1,06, 0,7, 0,8. Enfim, no Under Limit para você entrar em back no canto, você sabe que é o último lance, o goleiro não tá dentro da área, tranquilo, você vai pagar esse escanteio. Aí você vai olhar, nos últimos, sei lá, 20 jogos dessa equipe, 25 jogos, quantos gols de escanteio essa equipe teve? Pô, de escanteio, você joga no Maiá lá, no Gemini, sei lá, joga em qualquer Maiá, ela vai te trazer esses dados, você vê no Corner Pro quantos gols de escanteio deu, enfim. Vamos dizer que de 100 escanteios que essa equipe teve, 3 deram gols. Ou seja, o escanteio dessa equipe vale 3%, certo? E se o mercado está te dando uma odd de 1,06, essa entrada não tem valor? Tem muito valor. Por quê? Porque vai te pagar 6% ou 5% e alguma coisinha por conta da comissão. E o escanteio, na realidade, vale 3%. Pô, Breno, mas e se tiver mais um contra-ataque? Aí vai muito da tua leitura da hora do jogo. Será que o juiz deixa rolar um contra-ataque? Se for acontecer, enfim, se tiver um contra-ataque, você acha que o juiz Uhum. deixa rolar? Não, acho que não. Pô, então a longo prazo tem muito valor essa entrada. E estatística mesmo, pô, dentro dessa partida aqui teve tantos ataques perigosos da equipe, entendeu? Nos últimos jogos teve tantos ataques. Quantos gols eles fizeram em cada ataque perigoso? Entende? Será que faz sentido, então, eu pagar esse ataque aqui dessa equipe me pagar 4%, sendo que dos últimos 100 também ela fez 3 gols? Entende? Esse tipo de relações dá para você Sim. levar para o teu trade. É um pouco mais complexo, é um pouco mais trabalhoso, sim, mas é a forma que também dá para você ser lucrativo, certo? Então, acredito que é por aí, cara. É bem Sim. complexa essa pergunta, porque ela é iniciante, mas ao mesmo tempo ela é bem difícil, assim, sabe? Até eu mesmo tenho dificuldade de falar, porque é muito tempo de tela, é muito jogo, e eu sei que dá dinheiro em várias situações, né? Então, é E na isso. verdade a estatística tá um pouco até na tua cabeça, de alguns cenários de jogo naquele momento tá aqui, né? Então é difícil de tu explicar a situação que tem a ver mais ou não. Mas você acaba usando estatística no dia a dia pro teu trade, assim, pra se preparar pros jogos de hoje. Tu acaba olhando lá os times que estão fazendo mais gol no final, no início, de canto, de bola parada. Cara, pré-live eu não. Só quando eu tenho um jogo específico que eu quero ver esse jogo, e aí eu vou focar e tal. Tipo, ali no Super Mundial, que era um jogo de cada vez, eu tinha que analisar de alguma forma, beleza. Mas agora, cheguei ali no meio do jogo, eu conheço já as equipes, sei como se comportam. Entende? Daí eu não vou atrás da estatística, sabe? Agora, teve esse dia um jogo do Schalke, não sei quem, pela Bundes 2. Olhei lá, um preço baixo pra caramba no Under, pra Bundes 2. Falei, mas por que esse preço tá tão baixo? Aí eu fui olhar a tabela. Tabela, o Schalke, se não me engano, era o primeiro colocado. Aí fui ver, pô, aí perguntei, eu tenho uma IA que eu uso aqui, né, que é o Comet, que basicamente é um navegador, que eu abro o Corner Pro, que é a plataforma que eu utilizo ali, e eu pedi pro Comet, né, é um assistente que ele tem ali do lado, falei, em jogos em casa do Schalke, qual que é a incidência de gols deles ganhando? Eu vi lá que a incidência, depois que eles abrem 1-0, é muito baixa. Então, eu simplesmente falei, pô, se é muito baixo, o outro time era o Furt, se não me engano, praticamente não fazia gols fora de casa. Pô, esse jogo aqui a tendência é muito under, vou assistir o jogo, sabe? Mesmo olhando a estatística, eu não vou fazer nenhuma entrada só por causa da estatística, porque o jogo pode ser diferente, sabe? Uhum. Então, em alguns jogos eu levo como base a estatística, mas o que realmente vai mandar é o live, né? É o jogo. Se eu vejo na Uhum. estatística ali que o Schalke não faz gols fora de casa, e o Furt não faz gols fora de casa, e o Schalke também não faz muito gols dentro de casa quando tá ganhando, mas eu Uhum. olho no jogo, o Schalke todo momento contra-ataque, o Furt se jogando, não sei o quê, não tem por que eu fazer uma entrada em back-under, certo? Sim. Então, é uma base ali pequena, sei lá Sim. quantos por cento do meu trade, mas me ajuda tipo, prejudicar acho que não vai, né? Então, é Sim, isso. por exemplo, e nesses casos você usaria a estatística, o Furt lá não faz nenhum gol de cabeça, e canto pro Furt, canto pro Furt, você fica pagando bola deles, você acaba pagando. Sim. Sim, quando eu vou olhar esse tipo de estatística, eu vejo lá que gols provenientes lá de. Acho que é não, enfim. Mas que vem de bola Corrida, parada, de escanteio, boladas. coisa do tipo, Uhum. eu vejo que aquela equipe ali é fraca, por exemplo, vale 2 pontos alguma coisa o escanteio deles, eu fico muito mais tranquilo no back-under. Aí, às vezes o mercado pô, dá uma varrida lá em cima. Fala, pô, essa entrada aqui tem EV absurdo. Agora, vejo que o Forte lá, dos últimos 100 escanteios que bateram, o Forte fez 5, 6 gols, Sim. caramba. Então, isso aqui eu já vou cancelar meus back, eu preciso ver exatamente onde é que eu vou deixar meu dinheiro. Uma equipe que faz muito gol, por exemplo, o Arsenal.
O Arsenal é uma equipe que faz muito gol de bola parada, independente de Uhum. onde é, se é escanteio, se é... Isso aí eu não preciso nem ver estatística, eu sei porque, cara, é absurdo os gols deles, só sai bola parada quase. Então eu tento me posicionar a favor do que, por exemplo, ficar em lay ao under numa situação que eu acho que o mercado não vai descer tanto, tento pagar antes do mercado ver que é um escanteio, bola parada, entende? Sim, Então, legal. é uma basezinha pequena, mas que ajuda, né? Atrapalhar, igual eu falei, acho que não atrapalha, não. Eu também uso essa estatística, o tipo dos gols é uma coisa que eu gosto de saber. Porque claro que quando o campeonato tá no começo, esse dado aí é um pouco, né, pouca relevância, porque acaba que não tem muito insumo, mas tu vê que o time faz muito de cabeça, muito bola parada, é o tipo de bola que eu procuro entrar ou ficar fora, por exemplo, se eu tava a favor ou contra, né, ajuda. Mas tem cenários que ele engana, né, eu lembro de um jogo, foi da Bundes 2 ou Bundes 1, não lembro, ano passado, não, esse time não fez nenhum gol de cabeça, de canto nenhum, vou pagar, né, pronto, primeiro gol dele de cabeça foi comigo. Acontece, né, vai acontecer. É Teve engraçado. uma estatística ano passado, não sei se foi ano passado ou retrasado, da Atalanta, muito interessante. A Atalanta chegou, acho que era a 30ª rodada, 31ª, não sei. A Atalanta não tinha feito nenhum gol de cabeça, nem gol de canteio na temporada, nenhum, 0%. Bateram não sei quantos cantos lá e nunca tinham feito, entendeu? E aí, eu, com essa estatística na minha cabeça, o jogo já era back ao under e tal. Eu falei, cara, não é possível. Aí o mercado pum, lá em cima. Eu falei até pros meninos do Discord, falei, cara, isso aqui é o maior valor da história. Isso aqui tem que. 1% já tem muito valor, imagina isso. Aí cobrou esse cantinho, puf, de cabeça, cara. Eu falei, não é Primeiro. possível. Não é possível. Eu me arrebentei, tipo assim, né? Com a estatística debaixo do braço, né? Vai fazer o quê? Sim, mas é aquele cenário ver mais. Se você cobrasse mais 30, Muito. ia cair um gol, que eles não estão sendo bem sucedidos, É. né? Enfim, Aí vê mais, né? acaba, Vai fazer o quê? acaba sendo isso aí. Você estava falando antes sobre você gosta de fazer final dos jogos. Hoje você Uhum. foca mais no final dos jogos mesmo, com que odd que você costuma entrar e, tipo assim, eu gosto de jogos final que a odd tá 2, são 80, 2,40. Como é que é o teu cenário preferido para trabalhar esses unders? E aí trabalha só o limite, trabalha o à frente? Eu gosto de chegar ali no segundo tempo dos jogos, tá? Tipo, esses jogos aí, tipo, holandês, belga. Eu não gosto de fazer o HT, porque eu acho que o HT tem pouca liquidez, não gosto de fazer o HT mesmo. Acho que o segundo tempo ele te dá um preço maior e também consegue mostrar um cenário, como é que eu falo? Mais definitivo, um cenário definitivo da partida, ou como que Uhum, aquela equipe vai se portar quando tá ganhando, como que a outra vai se portar quando uhum. tá perdendo. Prefiro pegar ali a partir dos 60 minutos. E, claro, o quão maior o preço for, melhor, né, cara, Sim. pro under, né? Porque, tipo, quando você pega um preço baixo, é porque normalmente o jogo é muito ruim e normalmente quando o preço tá baixo daquele jeito, o jogo às vezes tá empatado, o mercado só desce. Então eu prefiro preço mais alto pro under, né? Como é óbvio. Mas E se a faz partir com dos eles. 60 minutos. Mas se faz quando ele tá mais baixo, por exemplo, pegou a 80 Não, minutos, eu odd faço. 1,80. Não, mas é alto, 80 1,80 é alto. É tipo assim, se fosse 80 minutos, por exemplo, odd 1,35, que às vezes tem alguns espanhóis que é isso aí. Um Alavés e Getafe, por exemplo, Ah, zero a sim. zero não existe. 1,30, 80 1,30. Aí eu não gosto de fazer, porque o Uhum. preço tem pouca margem para descer e você olha pro jogo lá, é só balão, uma podreza do jogo, entende? E aí pra pegar gol também é ruim, porque Uhum. parece que não vai dar gol, se o preço, se chegar a dar um gol e você tiver em back under, você tem vontade de quebrar o Sim. monitor, Pra ganhar tá louco, né? pouquíssimo. Uhum. Pra ganhar pouquinho, então esse tipo de jogo eu não gosto. Agora, por 1,80 exemplo, pra 70, cima. 1,80 pra cima ali aos 80 minutos é legal. 1,60, 1,50 pra cima já é legal. Agora, menos Uhum. que isso é muito ruim. Entendi. Legal. É, tem uma pergunta aqui que eu anotei, cara, que é engraçado, mas faz dentro do contexto aqui, que o pessoal mandou lá no Instagram. Como é que faz pra ficar bom que nem você? Rata pra cima. Arrasta pra cima Não, aí de. eu acho que assim, eu sempre quis ficar igual o Daniel. Assim, não igual, mas é o Daniel do Alpha, né? Do É um Alfa. cara, Uhum. assim, uma das minhas inspirações, assim, no trade, um cara que me ajudou muito, me ensinou lá no início, ele e o Renan, assim, são caras que pô, tá louco, tenho muita consideração por eles. E eu sempre quis ficar tão bom quanto ele, sabe? Tão bom quanto, assim. E minha inspiração, tipo, visava, sabe? E depois descobri que, tipo assim, cara, o negócio é você todos os dias ficar melhor que você mesmo, sabe? Então, por exemplo, tinha situações lá no início que eu errava muito, eu antecipava muito a situação, assim, absurdo, antecipando, fazendo under, antecipava escanteio, antecipava falta, e era uma coisa que pra mim, naquela época, era muito ruim e eu perdia muito PL ali, sabe? Às vezes fechava meu lay com a bola dentro do gol, e aí dava gol pra outra pessoa. Enfim, fazia muita cagada, e eu colocava isso na minha cabeça que eu precisava melhorar eu mesmo, independente do que Daniel é uma inspiração, mas cara, eu preciso melhorar eu comigo mesmo. E todos os dias tentando melhorar eu comigo mesmo, certo? Então, colocava isso na minha cabeça e todos os dias tentando melhorar. Então, como que eu posso ficar tão bom igual você? Cara, primeiro melhore você mesmo, sabe? Primeiro Uhum. veja o que você tá errando,
olhe as tuas principais, o que você precisa melhorar hoje? O que é o ponto crítico do teu trade, por exemplo? Será que é dentro do trade? Será que é fora do trade? Será que você está cuidando da tua parte financeira, por exemplo, fora do trade, e você tem tranquilidade para trabalhar aqui? Ou será que se você tomar um gol, você vai pensar nas contas que você tem que pagar no teu mês, por exemplo? Já pensou nisso? Então, às vezes nem é dentro do trade, sabe? Às vezes não é uma virada de chave dentro do trade. Às vezes é fora. Às vezes é a academia que você não vai de manhã, chega estressado para trabalhar e trabalha mal, né? Uhum. E aqui é um contra o outro. Eu vou pra academia de manhã, volto aqui, tô bem. Aí você não vai, tá lá, tá meio puto, não sei o que, chega aqui, as coisas vão acontecer melhor para mim, né? A longo prazo, sei lá. Enfim, mas eu digo que todo dia você sendo um pouquinho melhor, sabe? Todo dia um pouquinho Sim. melhor e você sempre dando o seu melhor nas melhores condições que você tem. Então, pô, eu tenho essa condição aqui, tenho um notebook, tenho um mouse, sei lá, de qualquer jeito, é isso que eu posso fazer? Eu vou dar meu melhor nessa condição aqui. Pô, consegui melhorar, vou dar meu melhor aqui nessa condição. E assim sempre vai, cara, é em constante evolução, sabe? Sempre olhar para você e nunca querer, tipo, olhar pro outro e, sabe? É isso que eu posso te dar de lição, sei lá. Aham, legal. Uma coisa que eu falo sempre, cara, não se compare com o outro, cara. É, porque é complexo, né? Porque pensa só, o teu início não foi igual ao meu. Não é igual do Theo Borges, não é igual do Netuno. Cara, eles ralaram talvez muito mais que nós, porque quando nós chegamos aqui já tinha um conteúdo ok, digamos assim, né? Então, não tem como se comparar. E a fase da vida que a pessoa tá, cara, você começou bem jovem, né? Já era mais difundido o trade. E não tem como comparar. E não faz bem comparar. A questão é que não faz bem pra você. Então, não compare-se com os outros, e sim com você mesmo. Eu sempre usei essa frase, porque, cara, se eu ficar só olhando o PL toda hora que o Breno posta, cara, e quando ele posta os heads daí, como é que eu vou? E se fosse comigo? E se fosse comigo aquele head 250, 50? Cara, tava fudido, você entende? Sim. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Cara, legal, pô, que massa, que foda que ele tomou um head, que massa que ele fez um lean. Agora, a questão é, cara, foque no teu, né? Eu acho que tem que focar no seu. Aprender com os outros, aprender com o erro dos outros também é bom, porque tu não precisa fazer o mesmo erro, mas foque no seu. Acho que isso é um dos pontos principais. Eu até queria contar uma situaçãozinha que eu tava numa fase muito ruim do meu trade. Eu acho que foi quando. Não sei se foi muito ruim a fase, mas eu tava passando por uma semana muito ruim. E tinha um cara que eu seguia, que, tipo assim, é um cara muito bom. É muito, muito, muito bom mesmo. E todo dia ele postava resultado positivo. Todo dia. Todo dia, todo dia. E eu já era consistente, já ganhava dinheiro. Cara, você acredita que eu tive que silenciar os stories daquele cara porque eu não tava me sentindo bem? Falei, porra, mano. Todo dia, aquele cara lá postando, e eu comecei a me comparar com o cara. Porra, mas eu trabalho no mesmo mercado que ele, eu faço as mesmas coisas e eu tô fazendo cagada. Tipo assim, eu silenciei o canal dele, e eu já lucrativo, veja só. Silenciei ele, falei, cara, eu vou mudar. Eu vou mudar o meu jeito de trabalhar aqui porque eu tô fazendo cagada. Eu trabalhando com um monte de dinheiro e não tava nada dando certo. E esse cara aqui trabalhando com 1.000, 2.000, 3.000, pum. O resultado dele lá em cima, ele fazendo um monte de dinheiro. Falei, cara, não é possível. E aí mudei meu jeito de trabalhar nessa mudada, tipo assim, 2, 3 semanas e o meu resultado voou, assim, absurdo. Por quê? Porque eu comecei a me comparar, percebi o meu erro, silenciei o cara, porque eu não queria mais ver, e foquei em mim. Foquei no meu trade, foquei no jeito melhor de trabalhar. Aqueles stories daquele cara lá, foi uma virada de chave pra mim, usei ao meu favor e depois voei. E é isso que eu queria, quando eu posto conteúdo na internet, é isso que eu quero que as pessoas vejam. Pô, Breno, legal, inspiração. Breno, quero um dia chegar lá. Mas não pra olhar e ficar se comprando, pô, eu aqui, com o Breno, um monte de dinheiro, nossa, não sei. Não, usa pra você, usa ao seu favor. Não seja um coitadinho, entendeu? Nunca seja coitadinho dentro do trade. Pô, na vida, enfim. Mas seja a pessoa que pega um conhecimento bom e traz pra você, traz pro teu mundo e faz aquilo virar pra você, entendeu? Então, isso foi uma coisa que me ajudou, cara, eu vejo uma paradinha boba. Sim, concordo plenamente. Até porque a gente sabe que muita gente aqui compartilha só o green, né? Aí tu vê só o green, não o red. E o emocional que passa por trás. E o Instagram, né? Vê se alguém posta foto, coisa infeliz lá. Raramente. Ele posta que tá feliz, que tá na praia, tá não sei o que, tá passeando, sempre feliz. E na vida do cara às vezes não é assim. Então, no fundo, pô, que vida miserável que eu tenho, cara. Olha o cara só passeando com carrão, que não sei o que. Cara, se comparar é pior, é roubada. Às vezes, eu até falo pra minha mãe, às vezes fala, você não viu que não sei o que tava fazendo não sei o que lá no Instagram? Mas eu não vejo Instagram de ninguém. Eu vejo, na verdade, vejo mais Facebook do trabalho, sabe? Porque eu não sou muito das redes sociais. E vim aqui me expor até é uma coisa bem, bem difícil pra mim. Mas assim, por quê? Porque não me agrega, assim, tipo, os lados positivos é bom, mas essa questão de comparar com fulano, olha só, fulano trocou de carro, olha só, fulano tá na Europa, olha só, fulano tá. Cara, não vai mudar nada pra mim. Foca no meu pra mim poder ir fazer essas coisas, digamos, no seu, né? Acho que esse é um dos pontos. Eu falo, meu Instagram é silenciado quase todo mundo, meu pessoal. Apesar que eu nem abro ele, eu nem vejo. Mas enfim, acho que essa história é bem, bem legal que você contou aí. Cara, tem uma pergunta aqui que eu ia fazer e o cara veio com a mesma pergunta pra ti. Porque assim, eu tô num cenário parecido com o que ele falou. E apesar do meu cenário ser um pouquinho diferente do que aconteceu esse ano, né? Da Betfair, tudo que aconteceu da regulamentação das apostas, eu cheguei a diminuir um pouquinho a minha stake, a forma de trabalho deu uma mudadinha. Mas quando você tá num momento que você lateraliza o PL,
O que você fez, como é que você o que você faz, qual a dica que você poderia dar para conseguir escalar mais? Não é aumentar a stake, porque assim, o cara não. Eu não tava confortável, talvez ele não sei da pergunta, né? Confortável para aumentar a stake. Mas o que? Estudar diferente, mudar abordagem, enfim, o que você poderia dizer para ajudar alguém que é lucrativo, já tá nesse mercado, não sei se vive ou não do mercado, mas eu quero conseguir escalar mais o PL sem precisar aumentar talvez muito né, a stake, por exemplo. Uhum. O que eu fiz, né? Primeiro, eu acho que a primeira coisa, quando você vai tomar uma decisão, uma mudança, quando você vai fazer uma mudança dentro do teu trabalho, eu acho que a primeira coisa, como a gente trabalha com trade, a gente precisa estar com a vida financeira organizada, né? Precisa estar com a vida financeira organizada, olhar para trás, ver que tem um colchão, que uma coisa que vai te deixar tranquilo emocionalmente, se reafirmar. Por exemplo, quando eu fui começar, Breno, tipo assim, eu comigo mesmo, meio coisa de louco, mas enfim, Breno, se der problema, você vai voltar a fazer a tua metodologia antiga, vai voltar a trabalhar daquela forma que você ganha dinheiro e tá tudo certo, beleza? Você vai tentar fazer uma mudança de patamar porque você quer evoluir, porque você não quer ficar preso na SPL, porque você quer ser diferente, porque você quer ir para cima, beleza? Conversei isso comigo mesmo, vi o colchão financeiro, tudo certo atrás. Depois, decisão. Você precisa tomar decisões dentro do mercado. Primeiro, eu tomava gol, na média, eu lembro que quando eu comecei a evoluir PL, eu tomava gol no máximo, cara, dificilmente eu tomava gol com mais de R$ 2.000 dentro do mercado. Dificilmente. Tipo assim, tinha, vamos dizer que R$ 2.000 mais o lucro. Era o que eu tomava gol dentro do mercado, era mais ou menos isso. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria começar a tomar gol com mais de 3, 4, 5 mil reais. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou começar a tomar gol com mais que isso. Só que a hora que for para eu pegar um green, eu também vou pegar um green e seja proporcional ao meu head. 3, 4, 5 mil reais. Coloquei isso na minha cabeça, obviamente, se tivesse valor na situação, né? E comecei a me expor mais dentro do mercado. No meu caso do Under, eu trabalhava muito lance a lance. Então, eu fechava em várias situações do jogo. Então, dava um possível ataque, já fechava minha posição. E era isso. Acontecia, eu trabalhava lance a lance. Não gostava de... Não é que eu não gostava de tomar gol, mas eu não gostava de ficar dentro de ataques, porque não gostava. E depois disso, comecei... a mudança foi muito simples para mim. Por quê? Porque era só eu começar a não fechar nesses ataques. Então, vou fechar em alguns ataques? Vou fechar em alguns ataques, mas tem que ser aquele absurdo. Tem que ser aquele que eu já tô setado para varrer aquele contra-ataque, para varrer aquela situação de que esse time já tá melhor no jogo, e aí sim eu vou varrer. Agora, pô, o jogo tá under pra caramba, vou fechar minha posição? Não vou fechar, o jogo tá muito ruim, entendeu? Já aceitei que esse jogo é ruim, e caso eu feche minha posição, eu vou perder aquela, como é que eu posso dizer? Aquela posição que eu vinha trazendo lá de cima, entendeu? Eu não quero perder essa posição, eu quero segurar. Então, não vou começar a fechar minha posição. Essa foi a mudança que eu fiz. Uma mudança simples e também aumentar minhas posições no mercado. Nem questão de stake. Minha stake sempre foi ali 800, R$ 1.000, 1.200, sempre foi. E aí eu comecei só a aumentar a minha exposição dentro do mercado. E as coisas, calhou que deu certo no início. E aí eu sempre fui a subir, porque as coisas deram certo, entendeu? Pode ser que eu tenha pego uma variância positiva, pode ser que eu tenha trabalhado muito bem de outra forma, mas eu continuei fazendo o que eu sempre fazia, só que eu deixei fluir mais minha posição. Em jogos que eram mais under, em jogos que eu prestava mais ajustado, o que antes eu não fazia. Então o jogo podia estar lá com Barcelona empatando ou ganhando, preço extremamente alto, eu sabendo que aquilo estava errado, eu vinha um possível ataque do Barcelona, fechava a posição. Aí o mercado descia 10, 20 ticks. Falava, meu Deus do céu, por que eu fechei? E depois eu parei de fechar. Comecei a só fechar pelo mercado, plantado ali, uma bola morta, o mercado da back eu fecho, depois entro em cima de novo. Foi essa mudança que eu fiz, sabe? Mas eu acho que a principal mudança é você do mindset, cara. Porque igual a gente falou, 70%, 60% emocional aqui dentro. Então, a hora que vir esse head mais pesado, será que você vai estar pronto para tomar esse head? E esse que é o ponto, sabe? Pra você evoluir PL. Você acostumar com o novo green e com o novo red. Entendeu? Então hoje pra mim é muito tranquilo. Tipo assim, toma um gol com 20k, 25. O meu emocional já tá tranquilo, sabe? Ele sabe tranquilamente lidar com uma perda dessa. Ele já se acostumou. Mas se eu não tivesse me acostumado lá atrás a tomar gol com 3, com 5 mil, jamais eu estaria acostumado a tomar com 25, certo? Sim. Então eu sempre fui aumentando, de pouquinho, nunca dando um passo maior que a perna, sempre de pouquinho, mil aqui, quero tomar com mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, e assim eu fui aumentando até eu chegar onde eu tô agora, tá ligado? Então, é aos poucos, mas você precisa fazer esse trabalho mental. Vou aumentar meu PL. Como que eu vou aumentar? Dessa forma. E se não der certo, vou voltar à minha metodologia antiga. E aumentando aos pouquinhos, falando, eu preciso tomar com esse valor, eu preciso fazer esse green, sabe? Não se emocionar com o red, não se emocionar com o green, sempre esse trabalho mental e aos poucos, sabe? Foi isso que eu fiz, e deu certo. Então, é isso que eu posso dizer, sabe? Legal a tua experiência e compartilhar com a gente. Só que é importante, eu acho que a gente frisar aqui, gestão de banca, né? Principalmente para quem está iniciando. Se for fazer uma coisa dessa, você pode quebrar o cara que não tem experiência. Não é lucrativo. Até quem é lucrativo pode quebrar. Então, assim, cara, se tem uma banca de 5 mil, se fizer de 1.000 e 1.000 aí para quebrar, vai ser assim, né? É que a gente tá falando de aumentar o PL, né? Então a gente tá falando de alguém que já ganha dinheiro, né?
E tem a Sim, questão mas da parte financeira atrás também. Sim, mas sempre pode ter alguém que não interpreta direito e talvez pode... Né, a gente não sabe qual o nível que a outra pessoa está vendo o vídeo aqui. Eu achei só importante salientar. Tá? Até porque não é sorte, né, Martins? É. Gestor de banca. Essa frase é boa, pegou, né? Ai, ai, boa. Cara, é uma pergunta que eu tenho curiosidade aqui. Como é que você faz hoje? Você tem uma stake grande, não me importa o valor. A questão é, antigamente você entrava com 1.000, 2.000, era mais fácil flutuar no mercado. E, enfim, você não sei qual o tamanho do teu stake, mas hoje você tem que entrar fracionado para tu entrar com a tua stake cheia. Como é que você faz? Então, existem diferentes cenários, né, que eu entro com a minha stake. Então, eu normalmente eu tenho uma exposição padrão, que é uma exposição para um jogo que eu quero da Back Wonder, Uhum, e eu não quero ficar, tipo assim, não é aquele jogo que, pô, eu tô no Back Wonder, mas em algum momento eu vou querer fechar, porque eu acho que daqui a pouco esse jogo pode ficar over, aí eu tenho uhum, um padrão para essa stake, certo? Agora, tem outros jogos que, por exemplo, aquilo que eu comentei, jogos que estão mais, a odd está muito mais alto do que deve. Aqueles jogos eu vou carregar mais dinheiro, certo? E como que eu faço? De uma vez só? Não. Eu vou entrando fracionado, vou entrando com 2.000 aqui, mais 3.000 ali, 5.000 aqui, entendeu? Vou entrando, às vezes consigo entrar com 10k, com 15, com 20, aí vai muito aleatório, né? Com quanto que o mercado sim. vai me dar a oportunidade de Mercado. entrar. Porque senão você ficar com uma stake maior e ficar varrendo muito ali, o negócio, né? Depende da liquidez. Ou às vezes um Panther que entrar a favor do over, só que aquele momento do jogo já não é mais pro over que ele tá pensando, então é uma oportunidade para mim entrar. Aham, Eu entrar no under e ele no over. Então, apertamos as mãos sim. ali, vamos embora, entendeu? Sim, É, entendi. exatamente. Então, eu entro fracionado dentro do mercado. Também não gosto de assustar o mercado, porque, pô, eu quero entrar com 25 mil dentro do mercado. Vou colocar de uma vez só? Beleza. Tipo assim, se aquele under realmente bater, eu vou pegar a descida com 25 mil, né? Mas quem disse que eu vou conseguir entrar naquele preço com os 25? Entendeu? Quem disse que daqui a pouco não vai dar o gol e eu vou tomar com os 25 cheio? Então eu prefiro ir fazendo a fracionado, porque às vezes eu entro com 2 mil, onde tem valor esperado positivo, daqui a pouco eu entro com mais 3 mil, um pouquinho mais abaixo, mas passou tipo 2 minutos, o preço lateralizou, tem mais valor de traback, e aí eu vou fazendo essa fração, e foi o jeito que eu me acostumei, né, de trabalhar back under. E Sem até uma para stake fechar. fixa. E até para fechar, você usa a mesma estratégia, só que inversa, né? Você vai aos pouquinhos e vai descascando ali, digamos. Sem assustar o mercado, tentando trabalhar com o maior valor esperado positivo. Às vezes até o Uhum. pessoal pergunta, né? Tipo, pô, Breno, mas tava 0,4 o preço, cara, e você não quis guardar aquele lucro pra ti. Mas, cara, às vezes eu tô com, tipo, 25 mil back, mais o lucro que é uns 25. É tipo 50 mil pra despachar 0,4, entendeu? E às vezes falta pouco tempo pra acabar. A 0,4 já não tem mais valor da lei, entendeu? Às vezes até tem valor da lei, mas tipo com 2 mil, não com 50 mil, sabe? Às vezes Sim. o pessoal me pergunta, e é complexo de explicar porque é outro mundo, entendeu? É outro jeito de pensar, é um jeito Uhum. mais é muito mais complexo, né? De eu explicar pra galera isso aí. Sim, entendo. Entendo, legal. É bom ter uma visão, assim, o pessoal. Porque, na verdade, a estratégia pode ser usada quem tem stake menor, né? Até pra ver como se. Porque a stake menor, ela é menor pro cara. É menor, digamos, perante quase todo mundo e tal, mas pro cara é a maior stake dele. E quando ele tá muito Sim. carregado, às vezes ele pode escolher formas assim pra trabalhar, né? Pelo menos abrir a mente do cara que ele pode trabalhar de outra forma. Meus alunos, por exemplo, cara, quando eu ensinei a minha metodologia, eu falei pra eles exatamente o jeito que eu trabalhava. E tem gente lá que trabalha com 100 reais, com 200 reais, 250, e às vezes tá exposto com 2k dentro do mercado, 3k, mas a stake dele é 250, entende? Por quê? Uhum. Porque tal situação do jogo que ele identificou teve tanto valor que ele entrou com 10, com 12 stakes dentro do mercado, sabe? E outras situações ele tá lá com 500. Por quê? Porque talvez não era aquela situação não era pro valor da stake. Era pra estar com realmente 500 e não com 3k, entendeu? Então é dessa forma que a gente gosta de olhar o mercado. Uhum. Daí, dessa forma, até aproveitando, você vai lá no Gigs, troca a exposição ou clica 10 vezes? Clica 10 vezes. Senão acaba perdendo muito tempo, né, no trocar. É, Ou, por mais que tenha um é, atalho ali e tal. sim, não, mas depende, por exemplo, eu só faço isso quando, por exemplo, em Back Wonder, quando eu vejo que tem um Panther que ele deixou lá 200 mil em lei, entendeu? E Sim, aí, como eu sei que todo mundo vai clicar nele e eu quero pegar muito dinheiro dele, aí eu seto uma stake maior. Mas é só nesse sim, tipo de situação que eu faço. sim, entendi. Legal. Que é perigoso, né? Isso é perigoso. Sim, perigoso. Não, eu falo que eu tô com um mouse, cara, que aceita duplo clique, tá ligado? Tem um Uhum. botão que é duplo clique. Ele é muito bom, porque eu consigo fechar e inverter, ou tentar varrer, né, mais assim, com entre duas cliques, porque o milissegundo é o mesmo. Então ele é muito Entendi. bom, porque ele dá dois cliques ao mesmo tempo, então entra duas cliques. Agora a questão é, ele é tão bom que ele chega a ser ruim às vezes, né? Porque quando eu varro, inverto e tomo um contra ali, pra mim fechar, inverti a posição e já tomei contra por causa disso. Enfim, Sim, é uma coisa que eu até lembrei agora de comentar. isso é foda. Foda. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, cara, que também fizeram lá no Instagram, que acho que viram algum comentário teu, não sei. Fechar a posição ou freebetar? Por que tem valor, não tem valor? Cara, igual eu sempre falo,
depende, né? Como dizem meus amigos tugas. Porque eu gosto, hoje, por exemplo, se eu tomo um gol free betado, eu não tomei o gol, na minha cabeça, sabe? Tipo assim, pra mim, eu tô com não sei quanto de lucro. Mas pra mim, eu não tomei o gol. Porque não fez, tipo, não mexeu na minha banca, sabe? É como se fosse isso. Tipo assim, eu acabei perdendo Uhum, lucro, obviamente, mas o que realmente importa pra mim é o hedge que eu fiz, certo? Então, a longo prazo mesmo, o lucro que eu tô dentro do mercado, mais a exposição, ou se eu tomo gol e fico a zeros, a longo prazo, meio que, tipo, o que vai valer para mim foi os trades que eu fiz para conseguir aquele lucro, certo? Então, a longo prazo, os trades que eu fiz uhum. para conseguir aquele lucro teve valor esperado positivo. Então, independente se vai dar gol aqui ou se não vai dar gol, eu vou ficar com aquele lucro a longo prazo. É difícil explicar também. Mas eu gosto muito de fazer free bet. Gosto muito. Por quê? Porque se eu por acaso tomar um gol num trade, eu não vou pegar meu lucro, mas também não vai mexer na minha banca. Agora, se eu fechar a posição total, que normalmente é um dinheiro grande, e descer tipo 10 ticks, eu não peguei a posição com nada, entendeu? Não peguei aquela situação com nada. E pra mim eu não. E se já era um jogo que eu tô enviesado pra fazer back under, eu prefiro pegar em free bet, né? Mesmo que seja com menos Sim. dinheiro, do que fechar a posição e não pegar com nada, entendeu? E você, Eu prefiro. e você chega, vamos lá, você tá com um lucro de 30k ali no mercado, descendo, se freebetou. E aí, de repente, você vê que o jogo dá uma mudada, você começa a fechar as free bets, digamos assim, diminuir as posições da free Sim, bet, do lucro. Você chega a fazer sim. isso também? Sim, porque aí, tipo, eu não penso em fechar a posição. Eu penso em, será que aqui teria valor dar um lay ao under, por exemplo? Será que aqui Sim. nesse momento, pô, acho que teria porque o jogo mudou. Tá o mesmo preço e o jogo mudou. Pô, então tem valor da lay ao under. Mas não necessariamente que eu preciso fechar essa posição. Não, eu só tô dando um lay com valor a longo prazo, entende? Tipo, a longo prazo eu tô fazendo uma outra estratégia que é lay ao under. Mas não necessariamente eu tô fechando aquele back ao under, sabe? Na real, eu tô fechando porque é o mercado binário. Mas na minha cabeça isso não funciona como, tipo, eu quero fechar os Uhum. 30k de qualquer jeito. Não, eu só quero dar um layout under. E aí eu vou fechando de 2K, 3K, 4K. Uhum. E aí eu vou, Ou, vou torcendo para aquele mercado desse. por exemplo, lá, esse mesmo exemplo 30k, você chega a fazer então, tô com 30k no free betado ali, e então eu vou começar a fechar de 2 em 2 até ficar só com 10 de exposição de free bet e deixar correr até o final. Você faz esse cenário também? Vai Não depender. chega. Cara, pode ser que assim, ó, pode ser que às vezes eu feche, eu free bet a posição, tipo ali em 1,30, por exemplo, free bet a posição, e daqui a pouco a 1,20 eu esteja com a exposição toda de novo lá dentro, porque Uhum. o mercado passou, tipo, 5 minutos e o mercado tá 1,20, tipo, desceu muito Uhum. pouco, entendeu? Tipo, pode ser que Sim, aconteça. Ou o árbitro deu muito acréscimo e o preço subiu lá de novo, já é outro trade, entendeu? Tipo, sim, cada trade ele é independente um do outro. Então eu, entendi. eu meio que não me importo, assim, com isso, sabe? Uhum. Legal. É interessante que algumas perguntas elas são mais genéricas, mas faz talvez alguém pensar de forma diferente, que nunca pensou fazer abordar desse Aham. jeito o mercado, né? É, e hoje você acaba se antecipando muito ao mercado ou não antecipa mais por ter uma stake maior? Tipo, se antecipando a mercados, ficar de certas posições, o jogo vai mudar daqui a pouco, como você falou, ou até em Ah, lei, né? Até em lei, por exemplo, né? Não, os times estão tá procurando o jogo, agora deu uma esfriada, mas os times estão procurando porque eu sei que é importante a vitória para os dois, sei lá. então, eu aprendi esse tipo de coisa com o Abraão. O Abraão é um cara que fala muito sobre isso, né? De você antecipar. Por quê? Porque, cara, se o jogo tá morto, se o jogo tá under, o preço tá descendo, certo? Mas pode ser que tenha um momento do jogo que esse jogo fique over. E o que que a odd vai acontecer com a odd do under, né? Ela vai lateralizar. Por quê? Porque todo mundo tá vendo que esse jogo tá over e o preço, a galera vai querer fechar o back ou vai querer entrar em no under. Então, só que como eu antecipei uma posição, eu já vou estar com o dinheiro que eu quero a Uhum, favor daquele gol em preços excelentes, entendeu? uhum, Então, obviamente, eu faço isso. Obviamente, em alguns jogos, tá under, vai ficar under até o final e eu me fudi, entendeu? Só que aí, uhum. claro, vai depender muito da leitura daquele mercado, se aquele mercado tem ainda margem para descer muito mais daquilo que já desceu. O Sim. under, a mesma coisa. Será que esse under aqui, o jogo tá muito over, só que será que daqui a pouco não vai rolar mais substituições? Esse cara aqui talvez esse time aqui talvez não vai querer mais contra-atacar porque tá ganhando, vai querer segurar o jogo. Daqui a pouco, em vez de ir pro contra-ataque, essa equipe aqui vai querer segurar a bola no canto do campo. Então, assim, além de fazer todo esse trabalho de mercado e ler o jogo agora, eu leio o jogo lá na frente, entendeu? Eu leio o Uhum, jogo lá no futuro. Que eu acho que isso que é também foi um dos diferenciais do meu trade. Porque quando a galera quer lá pegar aquele back porque o jogo tá muito under, eu já tô com a minha exposição toda lá dentro, porque eu fiz essa uhum, exposição há 5 minutos atrás, entendeu? uhum. Então, é Entendi. por aí. Vou tomar muito mais gols, porque se o jogo ficou over, vai dar gol, obviamente, em várias situações, mas também a hora que pagar, vai pagar retroativo daquilo que lateralizou, entendeu? Entendi, legal. Hoje você trabalha muito ou pouco o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano aqui, porque a liquidez é um pouco menor, né? E até às vezes eu noto parece que está diminuindo. Somente Sul-Americano mesmo, né? Até Libertadores, às vezes você olha, pô, tem diminuído cada vez mais, não sei o motivo. Aham. Mas tu tem trabalhado, trabalha bem menos, volume menos, como é que é isso?
Cara, eu gosto de trabalhar, principalmente no Campeonato Brasileiro, agora na reta final. Eu conheço algumas equipes bem, assim, sabe? Principalmente Uhum. meu time, São Paulo. Meu Deus do céu, que time podre. Mas eu gosto muito de trabalhar isso porque eu entendo muito, eu sei quando eles estão bem, eu sei quando eles estão mal. O Palmeiras também é uma equipe que eu gosto muito de trabalhar, eu sei quando eles tiram o pé. Então eu gosto, tá? Tipo, o Libertadores, eu gosto também de trabalhar. O Flamengo também eu conheço, também o Flamengo legal. É, eu gosto, só que realmente, cara, tem alguns jogos e campeonatos que, cara, tipo assim, Sul-Americana, por exemplo, eu não gosto de fazer Sul-Americana. A Sul-Americana mesmo, sabe? A competição. Aham. Eu não gosto de fazer. A Libertadores eu já gosto. E o Campeonato Brasileiro agora na reta final até que tem um dinheirinho, sabe? Tipo, no Zander ali, segundo tempo, passou dos 75, já tem uma galera boa dando back ali. Eu notei que diminuiu a liquidez agora, quando mudou o horário de verão, né, lá da Europa lá, porque Uhum. começou a ficar os restos dos jogos da Europa ainda rolando e começou o brasileiro aqui das 4, das 6, ainda tá rolando alguma coisa do português, de alguns Sim, campeonatos, e aí acaba que a liquidez fica um pouco lá e só depois chega a vir pra cá, né. Agora eu vi que diminuiu verdade. mais, no final de semana passada eu notei que aconteceu isso, já notei, ué, cadê o dinheiro do jogo aqui, sabe? Ou muita gente já se arrebentou antes, mas enfim, eu notei isso, foi ruim nesse aspecto, né, mas enfim, Sim. faz parte, né. Cara, último assunto que eu tenho aqui pra tratar sobre, né, abordagens. Você chega a trabalhar pré-live, alguma coisa assim? Dá uma olhada, odds muito, não, tá muito fora, já vou entrar com um pouco aqui. Você aborda hoje isso? Às vezes eu faço alguma coisa, mas igual eu te falei, eu gosto de fazer isso em grandes competições. Então, por exemplo, uma final de uma Champions League, um Uhum, jogo isolado, sabe? Tipo, eu gosto de fazer sim. isso porque vai ter liquidez caso eu queira fechar a posição, caso eu queira reforçar, entendeu? Eu gosto disso. Porque normalmente, cara, tipo assim, normalmente o preço tá muito justo. Normalmente pré-live, assim, eu digo que é muito, muito difícil você conseguir ganhar dinheiro pré-live nas grandes ligas, sabe? Onde realmente tem Uhum, dinheiro, porque o mercado bota onde tem que botar o dinheiro, sabe? As sim. odds ali estão tudo certo, então, mas faço muito pouco. Cara, vamos falar um pouquinho sobre gestão de banca agora. Até por antes de falar de gestão de banca, o Breno, cara, ele foi entre os 20 e 30 primeiras pessoas que ajudaram os testes My Bad Space lá em 2021, eu lembro. As pessoas tinham até um preconceito, um medo, assim. Eu cheguei em alguns discords e aí, o pessoal do. Acho que era do. Não sei se era no Alpha, não, acho que nem era Alpha ainda. Era no clube. Pessoal, temos um sistema para testar gratuitamente e muitas pessoas não quiseram nem ajudar e a gente liberou um tempão, né, pra galera ficar testando, usando. E aí com os testes, com os números a gente foi evoluindo, corrigindo bugs e tal, melhorando. E sou muito grato por todas as pessoas que testaram com a gente, usaram. E ajudamos elas de certa forma, que elas pararam de planilhar do jeito antigo, né? Que economizou tempo pra caramba. Com certeza que de vocês. Imagina quem voluma pra caramba, que nem você, né? Volumava ali Meu na Deus. coisa. É diferente, né? E hoje, quanto planilhar te ajudou na tua evolução da tua metodologia, né, indiferente de usar o MyBadspace ou não, mas quanto planilhar é importante e fazer essa gestão de banca te ajudou na tua evolução de verdade, assim, em tipo, virei lucrativo consolidado, não é só o número, né, bonitinho, tô lucro, green lá, mas quanto isso te ajudou a filtrar, a melhorar, enfim. Cara, vou te falar que me ajudou muito, cara. Muito, 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 porque principalmente no início ali, quando você está começando, é muito importante você planilhar os resultados para você saber onde você está ganhando, onde você está perdendo, você ter todos os métodos ali bem definidos, tá? E você olhar, pô, tô ganhando esse método aqui, mas nesse aqui não tá tão legal. Nessa liga aqui, o que que eu tô fazendo de errado nessa liga? Será que eu tiro essa liga ou melhoro o jeito de trabalhar? Eu lembro que teve uma época que eu tava com o Campeonato Turco. Cara, tava dando muito gol de entregada, assim, absurdamente. O Campeonato Turco era feed, né, na época. E tava dando muito gol de entregada. E eu olhei lá no meu Space e falei, cara, meu Deus do céu, o que que eu faço? Arranco esse turco daqui, que melhora? Como é que eu faço? E no final eu vi que era só uma aleatoriedade, né? E eu continuei fazendo o Campeonato Turco e depois eu Não vi era que aleatoriedade, né? Não era aleatoriedade. Você viu agora que saiu o escândalo do turco agora? Não viu? é verdade, Aí, ó. verdade. Não era tão aleatoriedade. Desculpa, eu te cortei, É, mas verdade, você tem razão. Não era tanto. E a culpa não era minha, era daqueles era caras dos lá. caras lá, né? Mas continue, desculpe. Foda. Mas aí eu vi que, tipo assim, cara, não era aleatoriedade, né? Mas eu continuei Mas trabalhando sim. porque eu continuei trabalhando da mesma forma, porque eu vi lá que no My Bad Space, tipo assim, era ruim, mas volumando, depois eu percebi que, cara, tava ganhando dinheiro, tava tranquilo, não tinha nada muito que melhorar. Agora, outra competição que foi. Bundes 2. Outra competição que foi, assim, muito complicado de ganhar dinheiro, porque, cara, sai muito gol na Bundes 2 e parece que quando você faz Layer Wonder não acontece nada. Esse ano, por acaso, tá muito boa, mas bem no início ali era muito, muito difícil. E eu sempre tentando melhorar, porque eu olhava os resultados e via que não era bom. E também me ajudou muito, tá? Me ajudou muito planejar. E também a questão do tempo, né, cara? Tipo assim, imagina, igual eu comentei ali do modo caverna, cara. Eu, tipo assim, a todo momento só querendo volumar, volumar, volumar. E imagina se eu precisasse, na planilha, escrever nome, time, não sei o que. Cara, meu Deus, ia ser uma encheção de saco que não tem cabimento. Então, nessa parte aí, ajuda muito, muito, muito. E recomendo claramente o Bad Space pra você usar, porque, cara, assim, o tempo que você podia ter com a tua família, tá ligado? Tu ia estar lá planilhando. Então, não faz sentido nenhum.
escrevendo Bryce Wine, escrevendo um nome turco ali, não faz sentido, né, a gente gastar tempo com coisas assim. Verdade. E hoje, nessa tua gestão de banca, você tem um número de stakes que se permite estar no mercado ao mesmo tempo? Tipo, não, minha banca, por exemplo, tem 30 stakes e hoje eu me permito, num jogo, estar com 10, 20. Você tem uma noção para as pessoas? Cara, pior que eu não tenho nada disso, assim. Eu tenho uma exposição máxima que eu utilizo dentro do mercado, sabe? Uhum, Então, isso, beleza. Então, eu tive até antes do Mundial, eu tinha uma exposição máxima de 30k que eu podia usar dentro do mercado. uhum, Então, eu tinha que ir cuidando dessa gestão pra, tipo, quase nunca usava durante o jogo, nunca aí, por exemplo, uma situação de final de jogo que o preço estava 10, 12, 15 ticks por minuto. Aí eu usava a gestão, que realmente é aquela gestão para situações de extremo valor dentro do mercado. uhum. E é basicamente isso que eu uso, sabe? Na minha banca, assim, eu nunca fiz saques, assim, porque eu não preciso, tipo, dos saques, eu já tenho meu dinheiro e tal, tudo certo. Então, sempre vou aumentando a banca, aumentando. E é por aí. Então, tinha uma gestão máxima, se tomasse um gol até aquilo ali, tudo certo, se não, né, enfim, não usava aquela gestão. Mas é isso que eu vou gerindo a minha banca, né, dessa Hoje, forma. né? E lá no começo não Uhum. era tão agressivo assim, né? Lá no começo era um pouco mais. Não, no começo, cara, tinha que cuidar, né? Cuidava muito, muito mais que isso. Tipo assim, tinha uma banca ali, igual aquela vez que eu perdi 50% da banca, né? Foi um erro de gestão, um erro de. Simplesmente, na verdade, as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Eu tomei o gol com duas, três stakes, assim, não era nada muito absurdo, mas pela quantidade de gols que eu tomei, minha banca foi pela metade, né? Mas quando eu me tornei lucrativo ali, eu também pensava que eu não queria sacar nenhum dinheiro para deixar realmente a banca crescer e ficar mais confortável para eu trabalhar, sabe? Então, eu lembro que quando eu tinha uma stake de R$ 800, 800, tá? Quando eu virei full time ali, é, eu tinha aquela stake e eu não gostava, não queria de jeito nenhum tomar um gol com mais que R$ 800. Nenhum jeito. Então, eu podia tomar com 800 mais o lucro, podia tomar com 1.600, às vezes, que eram duas stakes, mas que estavam setadas na minha cabeça que eu ia tomar com as duas stakes, mas só isso, cara. Se eu tomasse um gol com mais que duas stakes, eu ficava louco, porque eu falava, mano, não é possível, não queria tomar gol com mais, porque cuidava muito, muito, muito da gestão, sabe? Era realmente muito, muito absurdo. Mas depois que eu dei uma descontrolada, assim, da gestão, não é descontrolada, né? Mas a banca cresceu e eu fui aumentando, aí meus resultados melhoraram e tudo, mas no início ali era muito rígido mesmo. É interessante porque, assim, muita gente entra com, por exemplo, com um valor X no mercado, vou lá, R$ 500, e ela olha pensando no lucro que ela vai ganhar, né? E ela tem que sempre pensar, na minha visão, o quanto ela pode perder quando se acontecer alguma coisa. E esse é um dos maiores motivos. A ganância atrapalha o cara, porque, cara, se esse back entrar aqui, olha só, vai dar isso. Mas se não entrar, você vai perder 500 ou vai perder X, né? Acho que isso é um dos pontos que as Exato. pessoas se permitem errar às vezes, é ganância, né? Porque gera uma ganância, de certa forma. Tu trabalha com dinheiro o tempo todo. Muitas vezes a gente acaba virando um pouco ganancioso, né? E acaba fazendo a gente errar no mercado esse tipo de abordagem quando fica ganancioso. Porque o dinheiro Sim, pesa mais do que a leitura, as odds e mercado, né? Legal. exato. Então, falando sobre polêmica, que fim levou a entrevista que você foi para São Paulo falar lá com o Full Trader e nunca vimos esse vídeo, né? Muita gente gostaria de ter visto o vídeo aí, eu sei que em vários lugares você já comentou. Ele não Sim. teve coragem, o que aconteceu? Ele brigou contigo, brigaram? Não sei exatamente. Cara, então, basicamente a polêmica aconteceu no Instagram, quando ele postou um vídeo lá, um Reels, brincando comigo, que eu falei algumas verdades ali das white labels pra ele nos comentários, e ele falou que não, que achou que... Falou, quero ver, quero apostar com você se eu tô trabalhando em banca fake, não sei o quê. E aí eu fui lá pra São Paulo, né, paguei 3.500 na passagem, em cima da hora pra ir pra lá. Fui de carro até Curitiba, depois peguei avião até São Paulo, depois de São Paulo a gente foi a São José dos Campos. E fizemos uma entrevista lá, um podcastzinho top, 2 horas e meia e tal. Ele até falou pra mim que dos traders que ele conversou, eu era o melhor que tinha conversado com ele. Veja a audácia do cara, né? Falou que eu era o melhor que ele já tinha conversado, que eu falava que ele só tinha conversado com o apostador, e como era bom conversar com o trader, e aí depois ele não postou a entrevista, né? Acho que ele não gostou de algumas verdades que eu falei sobre as white labels e tudo mais, mas o principal fica a questão do caráter do cara. Eu acho que ele não foi homem suficiente pra postar isso aí, pra falar a verdade, né? Ele disse esses dias ele até disse lá no negócio deles lá, me mandaram, que ele não postou minha entrevista porque eu gaguejei na hora de mostrar o PL, veja só. Né, que eu falei que tinha uns problemas lá e não podia postar o PL, ele disse que eu gaguejei e ele não postou por causa disso. Mas enfim, né, mano? Enfim, vai muito do caráter do cara. Mas foi isso. É, é complicado. Complicado principalmente porque você se deslocou até lá, podia ter feito online, pelo menos, né? Mas enfim. Mas se alguém tava com essa curiosidade ainda, eu tinha um pouquinho dessa curiosidade aí. Aí, E continuando para nós chegar nos finalmente aqui, as perguntas aleatórias, assim. Você gosta de assistir futebol no seu tempo livre, de certa forma? Porque, tipo, eu não consigo mais ver televisão, assim. Quando eu vou ver um jogo, eu já tô vendo odd, né? Eu já tô vendo odd. Eu não consigo assistir de lazer. Raras vezes. não Eu vou consigo. dizer que assisti uma vez ou outra com meu pai, assim, porque tava com ele e tal, e acabei assistindo. Não consigo mais, não. Não tem como. Uma vez eu tentei assistir lá na casa da minha avó, o jogo tava muito ruim, entrei no under. Tipo assim, não consigo, tá ligado? Tipo assim,
Do celular mesmo? Não, o jogo de São Paulo e Santos, a família inteira assistindo assim. Aí eu falei, cara, não é possível, cara. Eu tive que abrir a Betfair e falei, mentira que esse preço tá aqui pra esse jogo podre. Aí eu, tipo, tive que entrar no ano, tá ligado? Mas, tipo assim, é que eu não gosto. Tipo assim, eu não gosto. Cara, eu vejo jogo todo dia, entendeu? Eu não. Mano, ver jogo na TV, mas olha, nunca, É. nunca, nunca, nunca. Não, Não, eu não também, gosto. hoje não é mais meu hobby, digamos assim, não tem graça mais. Nem do meu time, que é o São Paulo, também, né? E o Avaí, Sim. que. Enfim, o Avaí não vou comentar nada, porque não tem muito o que comentar. E o São Paulo também não, né? Porque, mas eu também não tenho. Eu acompanho o placar, eu nem vejo notícia, mais raras vezes eu vejo uma notícia, assim. Eu vejo mais que talvez em outros clubes, né? Mas vejo pouco também. O trade acabou me tirou um pouco da paixão, que pra mim foi bom. Eu com o cara que pra mim foi bom. Sim. Você teve propostas já antiéticas aí no mercado pra fazer coisas, casas, muitas, poucas? Como é que é? Conta alguma coisa que chama atenção aí. Cara, eu já tive proposta, assim, tanto no direct quanto, tipo, quanto com as pessoas que postam, tipo assim, as empresas que as casas de aposta pagam pra vir até o cara, sabe? Uhum. Com revenue share absurdo, tipo 60, 70%, absurdo, absurdo. Nem sei como que eles fazem isso, porque, pô, 70% pro cara que traz, eu fiquei meio em choque, nem sabia se era verdade. Mas enfim, mais um CPA absurdo, então, tipo, não, eu nunca quis aceitar Tigrinho, né? Toda hora, né? Tigrinho, Uhum. cassino, essas coisas, toda hora tem, então não tem muito o que falar. Mas hoje a única parceria que eu tenho é com a Betfair. Tem uma parceria ali com a Betfair, recebo um CBA ali, se a pessoa cadastrar. Mas eu quase nem divulgo também. Praticamente você não vai ver eu divulgando isso. Mas é a única que eu tenho. E o Bolsa também, né? Em algumas situações tem o link do Bolsa ali também. Mas é isso, cara. A questão do revenue share, eu jamais vou fazer revenue share e ganhar na perda do outro. Não vou conseguir dormir bem, mano, sabendo que eu tô ganhando dinheiro e a outra pessoa tá lá, né? Eu nem sei se posso falar essa palavra, VC, tá ligado? VCA, não sei o quê. Uhum. Com as Sim. apostas, né? Então, não vou ficar bem, não vou conseguir dormir legal, entendeu? Então, jamais vou aceitar isso. Cara, a gente recebeu também já muita dessas coisas, muito, muito, muito. E banners, assim, daí uma vez no banner tinha o revenue share, né? Daí eu fiz, a casa veio fazer proposta. Eu vou falar, a casa é 1xBet. Uhum. E ela veio fazer proposta, eu falei assim, cara, eu vendo meu espaço pra você pôr o banner, eu jamais vou fazer revenue share. E aí coloquei o banner assim, ficou um mês rodando, caralho, não faz sentido isso aqui, mano. Não faz sentido, não é esse dinheiro que vai fazer diferença aqui. E a gente tava no começo, assim, né? De certa forma tinha uma dificuldade Uhum. maior, assim, e a gente colocou um mês e falou, não, a gente não queria mais. Não faz Ah, sentido, cara. Porque eu vendi um espaço teve... com um banner, mas assim, não faz sentido, cara. Mesmo que não fosse revenue share, não fazia sentido divulgar Sim, totalmente oposto do que o MyBetSpace traz, que é, né, exchanges e ajudar as pessoas a ganhar, mas enfim, mesmo assim. teve um episódio que a gente conversou com a 1xBet, não sei se foi 1xBet, não, Estrela Bet. Estrela Bet chegou pra nós e tá oferecendo camarote nos estádios e tal, não sei o quê. E a gente aceitou, porque não tinha revenue share. Não tinha. A gente conversou com eles e falou, não quero, não sei o quê. E aí, aceitamos tudo, aí daqui a pouquinho lá, um login lá pra nós. Login, não sei o quê, eu cadastrei. Falei para meus amigos, cadastra aí e tal, Estrela Bet, vamos testar essas casas aí e tal. Daqui a pouco, já não. Perdemos um valor aqui, não sei o quê, beleza. Mandei mensagem pro meu sócio na época, né? Falei, aí, cara, o que é esse login? Ah, pingou 500 conto aqui, mano. Falei, o quê? Como assim? Não, né? Pingou, não sei o quê. Aí eu fui perguntar pros caras, eles tinham perdido, tipo, 1.500, entendeu? Aí caiu os 30%, tá ligado? 30 e pouquinho. Falei, então eles estão com revenue share, cara. Falei, tá, saca esse dinheiro aí, vamos devolver. E nunca mais, Tira. cara. Pode fechar as portas aí que não existe, É tá assim ligado? que as Então, casas. É o modelo de negócio das casas, no final das contas, é isso, né? Não adianta. É, E, cara, teus amigos, eu não sei se você mora na cidade que você. Não sei que cidade você mora atual, na que você morava antes ali. é, Teus amigos de infância estão aí nessa cidade. Como é que você. Eles sabem que você é trader, apostador? Como é que eles perguntam? Não chega num churrasco, uma coisa. E aí, quem que vai ganhar hoje? Não vai tomar gol? Vai dar pouco gol? Tem esse. Como é que é cara, isso? direto, né, mano? Direto tem isso aí, né, velho? Eu tenho poucos amigos de infância, assim, tenho poucos, assim. Mas a maioria fala isso, mano. Fala, pô, aposta no Coringão lá, mano, você vai ganhar dinheiro, fica tranquilo, não sei o quê. Então, assim, tem umas resenhas dessas, tá ligado? Mas a maioria, tipo assim, tem uma galera que entende, tá ligado? A maioria entende, assim, o que eu faço e tal. E acho massa. O que tu acha de eu começar por aqui? Fala, mano, começa no curso do TEL lá, mano. Tipo assim, sabe? Vai lá no Netuno, no TEL, começa lá no gratuito, depois tu vem pra cá, senão tu vai perder dinheiro. Então, tipo assim, mas praticamente nenhum quis começar, sabe, fazer trade. O É cara passa o que. tudo, nunca mais vai ver, tá ligado? É, A média é mais fácil, né, mano? Tira mais dinheiro claro. também. É o mais fácil, né? Ninguém quer trabalho, né? Esse é o problema. Por que o pessoal não Não, ganha dinheiro? Porque é muito mais difícil estudar, né? No pain, no gain. Então é mais difícil estudar, gastar horas. E agora tu faz a bet e vai dormir, sai, vai passear, ver se o time vai ganhar. É mais fácil. É mais fácil de perder, né? sim, É mais fácil de perder. exatamente. Exatamente. Cara, eu ia pedir pra você falar um pouquinho do teu trabalho aí. Você tá com mentoria, tem um curso, treinamento. Como é que é? Fala um pouquinho pra gente o que você tá ajudando na comunidade dessa forma aí com o teu trabalho. Tá.
Basicamente comecei a produzir conteúdo mais a fundo nas redes sociais ali a partir de maio desse ano. Lancei já uma mentoria para algumas pessoas. Obviamente, é um conteúdo um pouco mais, igual eu já comentei anteriormente, né? É um conteúdo que o preço dele ele é acima da maioria do que você vai ver por aí. Tipo assim, porque realmente é um conteúdo de muito valor e é uma coisa que se eu vender barato, por exemplo, meu método vai perder valor, então por que eu vou vender algo se vai perder valor, sabe? Que é a minha principal fonte de sustento. Uhum. Então posto aí vários PLs com múltiplos dígitos aí, então não faz sentido nenhum para mim. É, Tem a mentoria, que é um trabalho que você basicamente vai estar comigo ali durante, sei lá, 60 dias, 90 dias. Eu vou ver para ano que vem como é que eu vou fazer. Normalmente 60 dias comigo trabalhando. Também com a plataforma de conteúdo, que agora também ontem eu lancei essa plataforma por um valor um pouco abaixo para você ter acesso por 2 anos, que era a oferta de Black Friday e tudo mais. E basicamente esse trabalho hoje pago que eu tenho, né, são esses produtos para você conhecer minha metodologia. Também tem meu canal no Instagram, que é um canal que basicamente movimento todos os dias, praticamente. Um Reels Uhum. aqui, um post, um story, trocando uma ideia, mostrando o red, mostrando o green. Tem o canal do YouTube, só que o canal do YouTube tá parado lá ainda, não sei o que eu vou fazer com ele, mas é um canal que tem lá 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas. É um canal legal, que se eu voltar a fazer vídeo vai ser bem legal também, então o Martins vai deixar na descrição aí tudo. Uhum. E, cara, o meu objetivo, cara, foi porque, obviamente, virou como se fosse uma empresa, porque eu vendo produtos, então virou uma empresa, né? Só que o meu grande objetivo, cara, é porque tirar um pouco dessa galera da Bet, tentar tirar essa galera do tigrinho, sabe? Tipo, eu queria muito, assim, às vezes eu vejo história, eu vejo muita coisa ruim, sabe? Desses caras perdendo dinheiro, pessoas que nem podem perder dinheiro, perdendo com Uhum. tigrinho, com apostas, do jeito totalmente errado. Ver esses criadores de conteúdo que nem são apostadores, sabe? De verdade, que nem ganham vida com isso, ganhando milhões só com grupo VIP e vendendo ilusão. Isso me deixa assim muito, muito triste. As principais referências hoje das bets aqui no Brasil são pessoas que nem ganham dinheiro propriamente com bet, sabe? Nem vivem do que falam. Então isso é realmente uma coisa muito, muito triste. E o meu objetivo foi isso, começar na internet por conta disso. E aí depois as pessoas começaram a pedir mentoria, começaram a pedir curso. E foi o jeito que eu arrumei pra gente conseguir apertar as mãos de alguma forma. É Foi um legal trabalho. porque. Desculpa, cortei? Pode falar, pode falar. Não, é legal porque assim, se as pessoas boas não virem aqui vender as verdades e os serviços bons, vai vir gente ruim fazendo propaganda ruim, né? Porque você pode ver o que mais aparece no Instagram aí. Vamos lá. Odd 50, odd 100, você coloca 1.200, você vai fazer X, vamos lá. Levando para uma casa, né? Revenue shares, aí o dinheiro vai metade pro cara lá, e mais ou menos isso. É o que mais tem. E é o que mais vai aparecer. Porque é o dinheiro fácil, né, cara? É o famoso dinheiro fácil. Então, quanto Bingo. mais. É o bingo, né? O cassino. Aí não é cassino, mas assim, é você contra a casa e sabe o que é. Mesmo se tu ficar bom um dia contra a casa, tu vai ser limitado rapidinho, né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, essa questão de quem produz conteúdo, porque daqui a pouco, com certeza o Netuno deve diminuir, o Dell deve diminuir, vai chegar um momento. E tem que vir pessoas novas, boas aqui pro mercado, trazer conteúdo, trazer serviços que agreguem de verdade na vida das pessoas, para melhorar o mercado, para ter mais gente boa aqui e não perdendo dinheiro pra bet, porque é muito melhor a gente aprendendo quando eu perco, que eu perca pra ti, pro meu amigo, pro outro fulano, do que eu perder pra uma bet lá de fora do país, certo? É muito melhor, Verdade. apesar das taxas, né, de que a gente passa a prêmio e as comissões, por mais que tenha casa, ela tem que ganhar de alguma coisa, não existe almoço grátis, ela não vai fazer tudo isso de graça, né? Mas é muito melhor a gente troca dinheiro com pessoas no mercado do que trocar dinheiro com as bets da vida, né? Então, é super importante isso. E vamos finalizar aqui. Acho que a última questão que fica é, cara, que dica final você daria para quem tá nessa jornada aqui, querendo ser lucrativo, já lucrativo, querendo aumentar PL, que você, mudar o mindset para ser um cara vencedor nesse meio? Eu acho que o principal ponto tá na tua cabeça, tá? Então, por exemplo, pô, Breno, mas eu tenho muita dificuldade de não ter o dinheiro, você tá falando de mentalidade aí, mas, cara, eu tô lutando aqui pra não ser... Cara, não é pra ti, então. Nesse momento não é pra ti. Eu recomendo que você busque um trabalho CLT ou um trabalho autônomo que dê pra você fazer dinheiro. Você precisa fazer dinheiro pra você ter uma estabilidade, pra aí sim você querer se arriscar. Isso aqui é risco, isso aqui é ganhar e perder todos os dias. Isso aqui é curva, é toda hora, é onda, cara, isso aqui é loucura. Então, você tem que saber que quando você vier pra cá, tá? Ou se você já tá aqui, você vai correr riscos todos os dias, vai ter head todos os dias. É eu, o Martins, tô no head, é o Renan, é o Netuno, é o Theo, todos os dias vai ter head. E se você quer ser vencedor aqui, você precisa mudar a sua cabeça. Você precisa ter um mindset de vencedor, precisa estar aqui e tratar isso aqui com profissionalismo, porque eu só consegui vencer aqui por conta do profissionalismo, porque eu não lidei isso aqui como um amador. Eu não tratei isso aqui como uma brincadeira, uma betzinha, vou fazer uma fezinha, não. Eu tô aqui, tô trabalhando. Estive junto de pessoas que eram lucrativas na época, pessoas
que já ganhavam dinheiro do mercado, me aproximei delas. Outra dica, siga pessoas que ganham dinheiro e que vivem disso, pessoas sérias. Não é lá a pessoa que fica postando bingo todos os dias, ó de 50, ó de 100. Ah, vamos fazer um projetinho. Como é que eles falam? Fazer uma viradinha de 100 reais para 50 mil. Isso não existe, rapaziada, isso aí não existe. Não existe. O que existe é trabalho. O que dignifica o homem é o trabalho. Se você não trabalhar, vamos dizer que você acerta uma multi, você não vai dar valor, daqui a pouco você vai perder todo esse dinheiro, porque a longo prazo não dá dinheiro. Fato, certo? Então, a dica é estude, trabalhe, se coloque no modo caverna, porque foi assim que eu consegui, então eu posso passar essa dica para vocês. Foi assim que eu me aprofundei nos mercados. Grave a sua tela de trabalho. Se você conseguir, reveja essa tela de trabalho, os principais erros e acertos, certo? Claro, tem conteúdo gratuito aí a rodo, sabe? Mas se você quiser se aprofundar, tem também minha metodologia, tem meu curso, tem minha mentoria. Se você tiver condições, não é fazer empréstimo para fazer, não, nada disso. Se você tem condições, faz muito sentido porque é um conteúdo de muito valor. Se aproxime das melhores pessoas e acredito que é isso, sabe? Se profissionalizar, comprar as melhores ferramentas, se for possível. Eu acho que é por aí. Legal. E não esquece, não é sorte, é gestão de banca, né? Gestão de banco. Mas, Breno, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Acho que a gente conseguiu trocar uma ideia bem legal aqui e ensinar, trocar uma ideia com muitas pessoas, tirar algumas ideias para ajudar elas de alguma forma, né, nesse meio aqui que é um meio tão difícil para a grande maioria aqui. Valeu, obrigado pelo teu Verdade. tempo, um abraço. Valeu, Martins. Aquele abraço. Valeu, até mais, falou.